pessoal, boa noite a todas e a todos. Bom, vocês, alguns ou algumas devem me conhecer, pelo menos eu participei de alguns outros cursos. Meu nome é Gustavo Reis, eu sou defensor público do Estado de São Paulo. Entrei no primeiro concurso, né, da Defensoria Pública, lá em 2007, e eu vou conversar com vocês a respeito da matéria de princípios institucionais. Sempre importante falar, para mim, eu acho que a iniciativa do curso popular ela é muito importante mesmo, tanto a prova disso é que eu sempre participei desde o começo, e para mim, assim, está cada vez mais organizado, aperfeiçoado, acho que, enfim, mas é importante aí todo mundo se ajudar. Eu ouvi vocês falando alguma coisa de vaquinha, etc. Depois a gente pode conversar também, questão de biblioteca, essas coisas, não sei exatamente como as coisas estão funcionando, e tudo que possa auxiliar, né, para os estudos aí do pessoal, mas aí acho que a gente vai conversando também. Alguém falou comigo? Não? Eu, assim, a primeira vez que eu até tenho feito um ou outro curso por essas ferramentas, né, Zoom, etc., só que eu confesso que eu não manjo muito das coisas aqui, não. Então, vocês vão aí me ajudando a monitorar, né, se acontecer alguma coisa. Primeiro, o que eu pergunto para vocês o som tá bom? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Tá bom? Tá. Sim. Eu vi que, assim, tem um chat aqui também, aqui embaixo, né, que há pouco a gente estava dando boa noite, pessoal, um para o outro. Eu não sei se, eventualmente, não sei se ficou alguma coisa acordado, né, de perguntas, etc. Eu particularmente, assim, no chat eu vou ter alguma dificuldade de acompanhar instantaneamente, né? Então, não sei como os outros professores estão fazendo, mas eu estou vendo que a maioria aqui, pelo menos, se não todos, estão com os microfones desligados. Da minha parte, pode me interromper a qualquer momento, tudo bem? E no chat, se tiver alguma pergunta e eu não conseguir visualizar na hora, depois eu vejo e a gente conversa, tudo bem? Mas quem quiser eventualmente fazer pergunta pelo chat também não tem problema. A matéria que a gente vai conversar é de princípios institucionais. Alguns devem saber também que eu, além de ter um livro publicado com o professor Gustavo Junqueira e com o Daniel Sveiro também, Comentários à Lei da Defensoria Pública, aliás, deve talvez sair esse ano aí a segunda edição, né, depois de tanto tempo, né, desde 2013, mas aparentemente agora, se nada der errado nesse mundo turbulento que a gente está vivendo, deve sair a segunda edição, e realmente se sair, eu vou ter o maior prazer em mandar um exemplar para vocês também poderem aí ler e fazer as críticas, enfim, isso é super importante para mandar para o... Eu lembro que tinha uma biblioteca no curso, né, no curso presencial, então já fica aí minha promessa, tá, em relação a... Podem me cobrar. Eu também dou aula de princípios institucionais no Damásio, né, e aqui no curso popular eu vou tentar, óbvio, eu vou ficar encarregado de 2 ou 3 encontros. É que, assim, no Damásio, a divisão, né, de aulas, a contagem ela é um pouco diferente dos nossos encontros aqui. Geralmente são... eles fazem uma divisão como se fossem, por exemplo, 4 aulas de 25 minutos, porque às vezes eu posso dar 3 aulas de 25, porque são gravadas, etc. E aqui, por exemplo, se eu entendi bem, esse nosso encontro de hoje, ele vai das 19 até as 21, o que no Damásio corresponderia a, digamos, 5 aulas de 25 minutos, mais ou menos, por aí, 5 ou mais. Então, eu não sei se eventualmente vai ser necessário 3 encontros da minha parte, porque daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos o conteúdo, mas aí a gente vai se acertando, porque eu também não sei se tem tipo um coordenador geral e um coordenador específico por disciplinas. No que toca à minha matéria, princípios institucionais, eu me lembro que quando eu recebi da Francisca mais ou menos uma orientação, né, do cronograma, do programa, eu mesmo sugeri para a Francisca, porque tinha muita coisa fazendo referência à lei de São Paulo. Só uma coisa antes, eu estou vendo, por exemplo, eu estou me vendo numa tela grande e estou vendo 4 ou 5 de vocês numa tela pequena. Eu consigo ter uma visão geral de todos vocês? Consegue, professor. Na parte superior, na parte superior aí tem a exibição. Tá, tem o visualizar, deve estar escrito. Tá, exibição de orador, exibição da galeria.
Tem um view aqui com uma câmerazinha. Na parte superior direita, na tela mesmo, onde tá aparecendo o pessoal pequenininho, na parte superior, é isso? Tem uma seta. Tem uma seta azul. E em cima dele está escrito visualizar. Eu acho que tem um escrito visualizar ou tem um desenho. Agora apareceu. Está escrito view. Beleza. Agora eu consigo ver. Isso, também estou me vendo. Então tá bom, melhor agora. Bom, então eu estava falando que o programa que eu recebi da Francisca, ele era um programa que, basicamente, ele se baseava no edital de um dos concursos da Defensoria de São Paulo, deve ter sido o 6º ou 7º, se não me engano, que inclusive trazia lá no começo, se não estou enganado, muita coisa histórica, inclusive baseada num livro do Humberto Penha de Moraes, e acabava, na parte, digamos, normativa do tema, acabava dando ênfase à lei de São Paulo. E daí eu falei, Francisco, acho que é melhor a gente rever isso aqui, porque eu acho que é melhor, pelo menos é assim que eu faço lá no Damásio, a gente seguir, na parte normativa, quando muito, a Lei 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Por quê? Porque o curso, primeiro, uma coisa importante, né, que acho que todos vocês, quer dizer, acho que todos os professores devem ter isso em mente, e primordialmente vocês, os alunos, devem ter mais ainda isso em mente. Eu acho que o curso tem que ter um foco. Não sou eu aqui querendo meter o bedelho no curso, mas o curso tem que ter um foco. E o foco, convenhamos, é primeira fase de concurso de defensoria. Né? Quer dizer, talvez não de defensoria, porque muitas matérias aí se comunicam, enfim. Mas, assim, primeiro foco, primeira fase. O que eu quero dizer com isso é aquilo que normalmente é exigido numa prova objetiva, de tal forma que nem o aluno, nem o professor, nesse momento, deve se preocupar em ficar aprofundando coisas que eventualmente vão ser objeto de uma prova dissertativa de segunda fase. Essa é a primeira questão importante. A segunda, aí eu digo em relação especificamente à matéria de princípios institucionais, é que o foco na parte normativa, penso eu, além da Constituição, além um pouco do Código de Processo Civil, etc., deve ser a Lei Orgânica Nacional, a Lei 80 de 94. Esqueçam a Lei Complementar 988 de 2006, que é a Lei da Defensoria de São Paulo, por uma razão muito simples. Muitos de vocês, eventualmente, sem dúvida alguma, vão prestar concursos de outras defensorias estaduais ou da Defensoria Pública da União, de tal forma que, ainda que haja uma coincidência considerável em relação a muitos aspectos da Lei 80 com as respectivas leis estaduais, do ponto de vista da estratégia de estudos, há muita coisa inútil que vocês eventualmente vão aprender estudando a lei estadual, que eventualmente não vai ser objeto de uma prova de primeira fase. Por exemplo, só para dar um exemplo bem singelo, a lei de São Paulo, ela traz ali, ela descreve, ela esmiuça, em certo sentido, os institutos da reintegração, reversão, etc. Basicamente, quando um defensor público, um servidor, ele é demitido, ele é colocado em disponibilidade, depois ele tem que voltar. Isso a lei de São Paulo, a lei 988. A lei 80, em momento algum, ela fala desses institutos. Não quer dizer que ela não permita que esses institutos sejam criados. A gente vai conversar ao longo do curso. Mas percebem que isso não foi objeto de preocupação por parte do legislador nacional. Então, assim, vamos lá. O que, sem dúvida alguma, esse curso deve abarcar na matéria de... Primeiro, a matéria de princípios institucionais, principalmente não. Aí, exclusivamente para quem vai se preparar para os concursos da Defensoria Pública, é uma matéria que tem que ter, imprescindível. Por quê? Porque ela está longe de ser a matéria mais difícil, que vocês devem dedicar mais horas, né? E eu sempre falei isso, não só no curso popular, mas no Damásio, aí me referindo a esse livro, né, do Comentários à Lei da Defensoria, que agora está desatualizado, como eu disse, logo deve sair a segunda edição, mas não é nem um pouco necessário para o estudo, para o concurso da Defensoria de primeira fase, usar um livro, em certo sentido, denso como esse, né, porque isso não é exigido numa prova de primeira fase, né? Então, assim, e a segunda coisa, mas que mostra a importância da matéria de princípios, é que nos concursos, por exemplo, vamos ficar com a Defensoria de São Paulo, mas isso se aplica a outras defensorias, assim como caem 8 a 10 questões de direito constitucional,
ou de processo penal, caem 8 a 10 questões de princípios institucionais da Defensoria Pública. Então, de qualquer forma, saber princípios institucionais é importante ainda que, repito, não seja a disciplina que vocês tenham que dedicar mais tempo de estudo e muito menos um estudo aprofundado, tudo bem? Então, dito isso tudo, alguém quer me interromper sobre isso para a gente começar? Tudo bem? Bem, dito isso, o que eu vou trabalhar com vocês e o que eu acho que deve ser um pouco a perspectiva aí do programa do curso é a parte da teoria do acesso à justiça, tá? É a parte, aí já indo para a parte mais normativa, a parte histórica também, que em certo sentido envolve essa parte da teoria do acesso à justiça, mas então um pouco de teoria do acesso à justiça, um pouco de parte histórica, e aí depois a gente entra, que aí eu não sei se eu que vou participar dessas aulas ou não, enfim, vamos ver como é que vão andar esses 2 ou 3 encontros que eu vou fazer, mas aí entrando na parte normativa, o que é imprescindível estudar, que cai em toda a prova, é, obviamente, a Defensoria Pública na Constituição Federal, né? Esqueçam também, pelo menos eu penso assim, e acho que o professor, os que vierem me suceder, devem pensar assim também, acho que não é relevante tratar de Constituição Estadual, da Defensoria na Constituição Estadual. Por quê? Porque se ele for tratar de Defensoria na Constituição Estadual, ele vai ter que tratar de uma Constituição Estadual, porque eu suponho, ele não vai falar de 20 e poucas, 30 Constituições estaduais. Então, ele vai ter que escolher uma. Então, quem for prestar a Defensoria Pública da Bahia não tem o mínimo interesse em saber o que a Constituição do Estado de São Paulo trata a respeito de Defensoria Pública. O que mais, então, é importante? Obviamente, o mais importante na parte normativa, depois da Constituição Federal, é a Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que rege, então, basicamente todas as defensorias públicas do país. Um pouco do Código de Processo Civil, né, que isso eu acho que é uma questão interessante, que isso pode ser dialogado entre os professores de princípios institucionais e de processo civil, quem vai tratar, né, desse assunto, para evitar que ambos tratem do assunto e aí, enfim, para não ter excesso de informação, para otimizar o tempo, né? Eu acho que talvez seja desnecessário, mas cai um pouco nos concursos a Lei 1060 de 1950, que é a chamada Lei de Assistência Judiciária. Obviamente, também um pouquinho das novas regras envolvendo Defensoria Pública e assistência jurídica no Código de Processo Penal, no pacote anticrime. Vocês vão ver que várias outras leis aí esparsas também fazem menção à Defensoria Pública. Por exemplo, a Lei de Execução Penal coloca a Defensoria Pública como órgão da execução penal. Isso implica um regime jurídico também, o que a Defensoria Pública pode e deve fazer em relação a esse assunto. E, por fim, não sei se eu me esqueci de alguma coisa, mas, por fim, sem dúvida alguma, vocês têm que estar aí atualizados acerca de jurisprudência envolvendo assistência jurídica e defensoria pública. Como estudar isso? Não tem muito segredo. Basicamente, é informativo do STF e do STJ. Tá? Primeiro, quem está estudando para concurso, não tem jeito. Tem que fazer parte da rotina da pessoa. Se não me engano, os informativos saem uma vez por mês. Não sei se no STJ sai um pouco mais. Mas, assim, faz parte da rotina de quem está estudando para concurso acompanhar aí os informativos do STJ. E aí, gente, em relação a informativos, essa é uma opinião pessoal minha, vocês podem conversar com outros colegas aí, outros professores também, mas, para mim, a leitura de informativo, ela é um pouco intuitiva também. Na boa, ninguém vai ficar lá 3 horas lendo informativo, e grifando, e fazendo um resumo do informativo. Informativo, na minha opinião, você tem que ler, você tem... Depois que você leu, você vai naturalmente se esquecer de alguns temas, mas de outros você vai se lembrar, marcou muito. E outros você vai esquecer, mas na hora da prova você vai se lembrar. Na hora que vier uma pergunta, alguma coisa, você vai acabar se recordando daquele assunto, né? O importante é que vocês também sigam um pouco a intuição de saber que quando você está se preparando para o concurso da Defensoria Pública, é desnecessário você usar muito tempo seu vendo como o Supremo Tribunal Federal, o STJ, estão aí discutindo questões minúcias envolvendo ICMS e ISS, por exemplo, porque cai direito tributário no concurso da Defensoria Pública? Cai, mas cai geralmente lá numa prova só de primeira fase, e geralmente é um tema na Defensoria de São Paulo, é uma matéria que ela é dividida com direito administrativo. Então, por exemplo, se são 10 questões,
na primeira fase, 5 serão, em tese, 5 serão de administrativo, 5 serão de tributário, mas ressaltando que o examinador ele não tem nenhuma obrigação de fazer 5 perguntas de cada um. Então, já houve concursos em, por exemplo, 7 questões se referiam a direito administrativo e 3 de direito tributário. E, obviamente, quando estiverem fazendo, então, leitura aí de jurisprudência, de informativo, tudo que envolva a Defensoria Pública enquanto instituição, ou áreas aí muito delicadas de atuação da Defensoria Pública, em que isso corresponde ao grosso da atuação da Defensoria Pública, né, quer dizer, do seu dia a dia. Então, questões envolvendo aí, questões específicas de direito de família, obviamente, processo penal, né, direito penal, coisas envolvendo aí medicamentos, enfim, obviamente, esses assuntos vocês têm que, quando estão lendo ali informativo o assunto, tem que ler com mais calma, tem que compreender a mensagem resumida do informativo. De resto, passa os olhos e paciência, né? Não fiquem perdendo muito tempo com isso. E, mas, pô, e se cair na hora da prova eu esquecer? Gente, aí é a intuição. Na hora da prova, você nunca sabe quem vai ser o examinador. Como você não sabe quem vai ser o examinador, e sempre ocorre uma renovação, nunca você vai ver, ou pelo menos raramente você vai ver, uma repetição de examinadores, que o examinador do último concurso será examinador no concurso seguinte. Então, como há também essa inovação, e mesmo que não houvesse inovação, a gente nunca consegue prever o nível de mediocridade também do examinador. Às vezes o cara vai fazer aquelas perguntas, a gente sabe que numa prova de primeira fase, existe uma orientação, digamos assim, que ele tem que, digamos, mais ou menos dividir, né, racionalizar o nível de dificuldade das perguntas, né? Então, vai de 10 questões, umas 3 muito difíceis, umas 4 mais ou menos difíceis, umas 3 ou 4, dependendo, um pouco mais de nível mediano, né? E nessas, assim, às vezes, seja muito difíceis ou de nível mediano, o cara vai fazer uma pergunta com base no texto da lei que diz respeito a uma regra que está lá numa nota de rodapé, a exceção da exceção da exceção. Tá boa, acho que não vale a pena ficar perdendo tempo estudando isso. E errou no concurso? Paciência, mas o cara que está do teu lado pode ter estudado tanto e errou do mesmo jeito. Então, acho que vocês têm que seguir um pouco também a intuição. Bom, a matéria de princípios institucionais, pelo menos nesse começo, eu acho que sempre é imprescindível a gente falar da teoria do acesso à justiça, tá? Que sempre cai em todo concurso de defensoria pública. Se eu puder recomendar uma leitura para vocês, sem dúvida alguma, o livro base é esse aqui, O Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti. Eu não sei se tem na biblioteca, depois você até verifica, mas eu acho que é um livro bastante importante, né, que todo concurso de defensoria pública acaba caindo alguma coisa, né? O livro ele é fininho, ó, podem ver, não é um livro grosso, esse tem 160 páginas, muita nota aí de rodapé. É um livro bastante agradável de ler, mas é um livro que vai ser realmente importante, imprescindível, mais numa prova de segunda fase. Não que os conceitos básicos da teoria de acesso à justiça vocês não tenham que dominar por uma prova de primeira fase. Vocês têm, porque o examinador ele vai partir do pressuposto que você está a par do que trata aqui o Mauro Capelletti, o geral, né, o que vem sendo tratado nos últimos anos aí na teoria do acesso à justiça. Agora, obviamente, numa prova de segunda fase, e como assim é uma leitura fina e muito agradável, e realmente é uma leitura agradável, eu acho que é um livro que vale a pena, vocês acham em sebo, sem muita dificuldade, vale a pena ler, e lendo aos poucos, sem muito assim, compromisso, porque, sem dúvida alguma, na prova de segunda fase, o examinador, como vocês sabem, ele faz ali perguntas geralmente sucintas, e ele quer que você responda objetivamente o que é essencial, o que é nuclear daquela questão, mas depois ele quer que você dê um diferencial na resposta, ele quer que você desenvolva melhor a resposta, e aí cabe a você, então, dar esse diferencial na resposta. Só um minutinho, uma questão de trabalho aqui. Bom,
E eu vou conversar com vocês nesses 2 primeiros encontros, um pouco, então, da teoria do acesso à justiça, tudo bem? Primeira questão importante que vocês têm que ter em mente é o seguinte: se vocês olharem lá na Constituição Federal, derem lá o Ctrl F, etc., e colocarem a expressão acesso à justiça, vocês não vão encontrar essa expressão na Constituição Federal, tá? De qualquer forma, é um tema sempre muito debatido, né? E é importante frisar que acesso à justiça é uma expressão que ela não é unívoca, tá? Ela não diz respeito a um determinado assunto apenas e tão somente, tá? Ela é uma expressão, então, equívoca, ela tem 2 ou 3 ou mais significados. De tal forma que, quando vocês pegam um livro, não só do Mário Capelletti, mas qualquer outro estudioso, que se chama Acesso à Justiça, você não sabe exatamente do que o autor vai tratar, tá? E por que eu digo isso? Porque se eventualmente vier um concurso, um edital, né, de concurso de defensoria pública, resumidamente, como um dos pontos do edital, teoria do acesso à justiça, o examinador não está deixando muito claro do que ele está falando. Tá? E aí já começam os problemas, porque, como eu disse, se você não tiver informações mais detalhadas, se não houver informações um pouco mais públicas a respeito de quem é o examinador, não tem jeito, você sempre vai ser um pouco refém do elemento surpresa, tudo bem? De qualquer forma, essa expressão acesso à justiça, normalmente nos livros, enfim, nos estudos, ela acaba abarcando, ela acaba abrangendo, só um minutinho, ela acaba abrangendo temas como o devido processo legal, duração razoável do processo e o tema da assistência jurídica, talvez um dos principais, pelo menos nessa obra do Mauro Capelletti, sem dúvida alguma, um dos principais aqui é o tema da assistência jurídica. Como eu disse, então, acesso à justiça, essa expressão por si só, ela não tem caiu, voltou? Voltou, caiu e voltou, professor. Tá. Bom, como eu estava dizendo, acesso à justiça, então, ela não tem um significado único, tá? Nós podemos extrair da Constituição, né, uma dimensão que alguns livros colocam, né, como uma chamada dimensão negativa do acesso à justiça, que a gente poderia encontrar então, uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Então, talvez o que não pode, o que viola, o que afronta a ideia de acesso à justiça, e, ao mesmo tempo, uma ideia positiva acerca do que a promove a ideia de acesso à justiça. No que diz respeito à dimensão negativa, né, nós podemos extrair como dimensão negativa a regra do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que trata da ideia, então, de inafastabilidade da jurisdição. Como vocês sabem, o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal, ele diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Sempre procurem enxergar regras como essa, hoje, talvez, aparentemente um pouco óbvias, mas elas têm ali, obviamente, um significado, né, histórico, né, todo um desenvolvimento histórico, como, por exemplo, a gente encontra no artigo 11, na época da ditadura, no artigo 11 do AI-5, do Ato Institucional número 5. Esse artigo 11 ele tinha a seguinte redação: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus complementares, bem como os respectivos feitos. Ou seja, se a ideia de acesso à justiça, diante do artigo 11 do AI-5, e a ideia de acesso à justiça encontrou alguma violação, porque foi uma regra que, em certo sentido não, uma regra que
impediu a judicialização, a busca por direitos, enfim, né, de tudo que dissesse respeito ali à ditadura militar brasileira, em tese, nós poderíamos dizer que o Brasil não sofreria de qualquer problema em relação à temática do acesso à justiça, na medida em que o artigo 5º, inciso 35, deixa ali claramente no texto que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, por isso que se costuma dizer que o direito de ação ele é um direito público subjetivo. Por que um direito público subjetivo? É um direito em que o jurisdicionado, enfim, o cidadão, exige em face do Estado, né, essa proteção no sentido de apreciar a questão que a pessoa está colocando ali, seja, enfim, como autor ou como réu, tá? Como acusado, enfim. No entanto, obviamente, ainda mais num país com desigualdade social cada vez mais escancarada, né, só não vê quem realmente não quer ver ou que é cínico demais. É óbvio que a ideia de acesso à justiça num país como o nosso, ela tem que ser muito mais, como que eu posso dizer, muito mais positiva, nesse sentido de dimensão positiva, de ser promovida pelo Estado. E aqui um parênteses, uma coisa importante. O Mauro Capelletti, que a gente vai conversar daqui a pouco, ele, sem dúvida alguma, ele é um jurista, ele é um sociólogo, enfim, ele é um intelectual do direito que tem plena consciência a respeito do papel do Estado. Papel do Estado este que, até o advento dessa pandemia que prossegue, nós encontrávamos já, enfim, em certo sentido, no Brasil, qualquer coisa que você fale a respeito de que o Estado deve promover isso ou aquilo, você já é taxado ali como comunista, etc. Né? E aí, bom, veio a pandemia e imaginemos o que seria esse país se não houvesse um sistema único de saúde, por exemplo. Né? Enfim, a dimensão positiva do acesso à justiça, diferentemente daquela dimensão negativa, que se contenta com uma regra constitucional que proíbe a proibição, ou seja, que proíbe que as pessoas possam procurar seus direitos através do Poder Judiciário, a dimensão positiva, ela, digamos, ela até numa perspectiva sociológica, ela reconhece que existem desigualdades sociais, que a mera igualdade formal ela não basta para, sendo necessário também a promoção de várias medidas, inclusive no campo do direito, em prol de uma igualdade material. Né? Então, nesse sentido de dimensão positiva, o acesso à justiça ele é visto, aqui eu estou usando um pouco as palavras do professor Luiz Guilherme Marinoni, o acesso à justiça ele é visto como, digamos, uma compensação do monopólio que o Poder Judiciário tem acerca da resolução de conflitos. Essa ideia de monopólio do Poder Judiciário, na verdade, ela é uma ideia talvez um pouco mais ultrapassada, a gente vai ver um pouco mais à frente, que hoje em dia se fala cada vez mais em tutela, principalmente em composição dos conflitos, né, em solução alternativa de conflitos. Esse alternativo, vejam, ele diz respeito a algo como que fosse excepcional. Alternativo a quê? Alternativo à jurisdição, que em certa medida teria ali um monopólio. Nós aprendemos, boa parte de nós pelo menos, nas faculdades ali em teoria geral do processo, aquela ideia de que há 3 maneiras de resolução de conflitos: a autotutela, a autocomposição e a jurisdição. Né? Na autotutela, basicamente, a própria pessoa ali faz valer seus direitos, né? E, obviamente, o direito civil, principalmente quando diz respeito à posse, né, a questões ali envolvendo posse, ele acaba chancelando algumas coisas pontuais, né, algumas possibilidades ali, então, pontuais de autotutela. Mas, enfim, a autotutela, a própria pessoa, então, faz ali valer seus direitos. Assistam a qualquer filme de faroeste, vocês verão que ali, como não há uma concepção muito clara, né? Não há ali um desenvolvimento, né, de uma segurança pública, é natural num ambiente como aquele em que todo mundo ande armado, pelo menos os filmes, digamos, de uma primeira etapa dos filmes de faroeste nos Estados Unidos, os filmes americanos principalmente, meio que naturalizam, isso é inevitável, todo mundo aqui tem que andar armado porque, como vários títulos de filme dizem, é matar ou morrer. Né? Porque você não tem ali uma segurança pública. Então, bom, se eu não tenho uma segurança pública, eu tenho que me defender. A gente está falando ali de latifúndio, né? Quer dizer, de um país ainda
com o desenvolvimento ainda predominando aquela ideia de desenvolvimento agrário, uma economia agrária ainda, basicamente. Então, a própria pessoa não só tem que se defender, mas a própria pessoa pode se defender. Isso é chancelado pelas leis, né? Isso é autorizado pelas leis. Depois a gente vai falar em autocomposição, que aí basicamente existem ali terceiros que não o Estado envolvidos na solução do conflito, né? E hoje em dia a gente tem, né, de alguns anos para cá, a gente fala em arbitragem, né, principalmente envolvendo aí empresas, etc. Mas e a gente vai ver na lei da Defensoria onde que isso se encaixa com a temática da Defensoria Pública. Mas conciliação, mediação, todos vocês aí sabem bem do que eu estou falando. E, por fim, o terceiro método ali de solução de conflito é a jurisdição. Então, o Estado juiz, em certa medida, como diz o artigo 5º, inciso 35, ele detém ali o monopólio da jurisdição, né? Quando eu digo monopólio, é porque mais antigamente, vejam, quando foi editada a lei de arbitragem, inclusive, sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, porque basicamente se utilizou ali na época, não sei quem entrou com a ação, mas acabou sendo julgado improcedente. Mas quando vem a lei de arbitragem, vem posteriormente o Madin, então, argumentando que era inconstitucional a lei de arbitragem, e o argumento central, básico, é que a lei de arbitragem violava o quê? Justamente o artigo 5º, inciso 35, raciocínio é simples. Se a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão, ameaça, direito, óbvio que a lei não pode autorizar que terceiros que não o Estado resolvam, então, os conflitos. Isso, argumentava-se, era um monopólio dado pelo Constituinte ao Poder Judiciário. Uma concepção aí bastante também atrasada. Bom, mas voltando para o nosso assunto, então desses três métodos ali de solução de conflitos, né? Autotutela, que no nosso direito inclusive configura crime, né? Artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. A autocomposição, que só agora vai saindo do papel e ainda muito mambembe, né? Enfim, muitas vezes utilizada para fins de, na verdade, justificar a preocupação apenas com números, né? Mas, de fato, a realidade do sistema de justiça é uma realidade de massa, né? Se judicializa demais também. E, de outro lado, então, nós temos a jurisdição, é o Estado juiz. O problema é que esse monopólio que o Poder Judiciário tem, ou pelo menos deteve por um bom tempo, ele era um monopólio que, em certo sentido, a regra do artigo 5º, inciso 35, não resolvia o problema, sobretudo dos pobres. O pobre, ele jamais poderia alegar que, olha, ninguém pode me impedir de acessar a justiça, porque, vejam, supondo a pessoa pobre conhecedora de seus direitos, né? Vejam, o artigo 5º diz que o Poder Judiciário não pode me impedir de apreciar uma eventual pretensão que eu tenha, né? A questão é que o Poder Judiciário ele funciona a partir de alguns atores, né? Na verdade, o sistema de justiça, é importante dizer que o sistema de justiça, hoje em dia, isso é um pouco mais relativizado, mas o sistema de justiça, é sempre importante a gente ter isso em mente, o sistema de justiça, ele monopoliza as faculdades de direito, elas, em certo sentido, monopolizam ali um dos poderes do Estado, na verdade, não dos poderes, não, o sistema de justiça, né? Para você ser deputado, enfim, parlamentar, você não precisa ser formado em direito. Para você ser presidente da República, por exemplo, enfim, membro do Poder Executivo, governador, prefeito, você não precisa ter formação em direito, né? No entanto, para atuar no sistema de justiça, regra geral, e essa regra geral é bem até tímido que eu falo, porque hoje em dia a gente vê psicólogos, assistentes sociais, antropólogos atuando, mas sempre é importante dizer, quem, no final das contas, detém a última palavra a respeito da interpretação dos fatos a partir do direito são os atores do sistema de justiça. Então, as faculdades de direito, elas têm um monopólio do sistema de justiça, tá? Então, para você atuar no Poder Judiciário, para você atuar no Ministério Público, para atuar na Advocacia Pública, na Defensoria Pública ou na Advocacia, você necessariamente precisa ter formação em direito. E por que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou querendo dizer que também há uma regra no direito brasileiro que se chama a regra da capacidade postulatória. Em que sentido? O Estado, né, enfim, a legislação, ela proíbe que a pessoa, ainda que ela tenha uma plena consciência acerca dos seus direitos,
a legislação ela proíbe que essa pessoa faça valer seus direitos no âmbito do Poder Judiciário. A pessoa, ainda que conheça mais direito do que, enfim, qualquer jurista, né, ela não pode simplesmente ir lá bater na porta do Poder Judiciário e falar, ó, o artigo 5º, inciso 35, me diz que você não pode me impedir de entrar aqui. Não, impedir não pode, mas a legislação, ela te obriga a ser necessariamente representada por um advogado. A questão é que o advogado, ele é um profissional liberal. E 2, por muito tempo, em certo sentido, isso ainda vigora no direito brasileiro, basicamente no órgão de classe da Ordem dos Advogados, o advogado, regra geral, ele não tem interesse, disponibilidade, enfim, condições de exercer a advocacia pro bono. E ainda que ele tenha e queira e o faça, ele vai encontrar um empecilho no próprio órgão de classe que, em princípio, não concorda, acha que isso vai banalizar, tem lá suas razões de mercado também, mas que essa advocacia pro bono, que é muito mais difundida em países como os Estados Unidos, no Brasil ainda é um tema ainda indefinido. O advogado corre risco de sofrer sanção disciplinar caso ele atue exercendo a advocacia pro bono. Então, bom, se a legislação obriga que a pessoa tenha um advogado, e o advogado é um profissional liberal, logo, ele vai cobrar pelo serviço. E se 2, o advogado, em regra geral, ele é impedido ou, no mínimo, desestimulado a exercer a advocacia pro bono, logo, a conclusão que chegamos é que, no fundo, não basta a regra do artigo 5º, inciso 35, dizer que todos, inclusive os pobres, podem lá exigir a tutela jurisdicional. Porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira das mais cínicas que tem. O pobre, no final das contas, ele sempre foi um problema no sistema de justiça, né? E quando nós vemos regras excepcionais, como na Justiça do Trabalho, em que, em certo sentido, se outorga uma capacidade postulatória para que a própria pessoa não precise de advogado, ou juizados especiais também, sendo um outro exemplo de exceção, vejam que a exceção, no final das contas, ela justifica a regra. E essa exceção, ou seja, essa outorga de capacidade postulatória, ainda que excepcional, em alguns casos na Justiça do Trabalho, que eu não domino o assunto, e também nos juizados especiais, em que não há a participação, a necessidade de atuação, representação por advogados, essa, digamos, metodologia de se preocupar com o direito da pessoa pobre, para que ela não tenha esse empecilho econômico de contratar um advogado, no final das contas, ela também só teria algum sentido, seria uma medida séria se nós pudéssemos ter uma clareza que o Poder Judiciário ele tem uma postura, ou deveria ter uma postura mais proativa, dando ao juiz alguns poderes, até de, em certo sentido, superando a inércia que é inerente à imparcialidade do juiz. Então, só faria sentido essa outorga se o juiz puder possuir, então, tiver essa possibilidade de, digamos, enfrentar as partes para que ele tente neutralizar ou tratar de maneira mais igualitária possível partes que, no final das contas, não são iguais, estão ali em equilíbrio. Por isso que se diz que a Justiça do Trabalho, ela visa ali o quê? Tutelar o trabalhador, porque o trabalhador, então, ele é a parte fraca da história, tudo bem? Supostamente essa é a ideia. Não tem problema se o trabalhador chegar lá sem advogado, porque a função do juiz é, no final das contas, proteger os direitos do trabalhador. O problema é que o legislador, com isso, ele não combinou com os russos. Nem sempre eu vou poder confiar que o juiz, no final das contas, ele vai detectar ali uma situação que, olha, tá vendo? Aqui, sacanagem. Aqui tem um empregador super bem representado por um advogado ali, bonitinho, terno e gravata, e aqui está o seu João, que está ali reclamando a ação, etc., e, bom, eu estou vendo que não existe uma paridade de armas aqui. Né? Tanto não existe paridade de armas que, geralmente, costuma se brincar que o trabalhador ele não propõe ação, ele bota do pau. Né? Enfim, então, vejam que o pobre, no final das contas, ele sempre foi um problema na teoria do direito, enfim, na teoria do acesso à justiça. E é aqui que entra, então, a Defensoria Pública, e, obviamente, não a Defensoria Pública apenas, mas a ideia de assistência jurídica. Então, quando a gente fala em assistência jurídica, olhando para a teoria do acesso à justiça, a gente basicamente está pensando em como resolver o problema do pobre na prática, tudo bem? Na vida real. Tudo bem até aqui? Posso
Para eu seguir? Alguém tem algum questionamento? Então, vamos lá. Antes de entrar no tema das ondas do acesso à justiça, é importante, vejam, o que eu estou dizendo até agora, quando eu fiz essa observação mais conceitual, olha, primeiro, cuidado, acesso à justiça não é uma expressão unívoca, não tem um significado só. E segundo, lembrem-se que a doutrina, que é mais crítica e que aborda mais aprofundadamente o assunto, deixa claro que existem, no mínimo, duas dimensões do acesso à justiça, uma negativa, ou seja, o Estado não pode proibir que as pessoas procurem fazer valer seus direitos, mas uma positiva, e essa positiva ela não tem uma definição muito clara. Positiva é, como eu disse, compensar o monopólio da jurisdição, enfim, buscar uma igualdade material. Quando a gente começa a falar em igualdade material, a gente está falando muito num ramo da sociologia, basicamente a chamada sociologia do direito, que costuma, então, deixar muito claro que existe uma diferença, um hiato considerável, grande, entre o ser e o dever ser. Tá? E aí, é aqui que a gente entra no tema que sempre cai nos concursos, anotem aí, dentro do tópico acesso à justiça, o tema dos obstáculos ao acesso à justiça. Às vezes vocês vão encontrar como a expressão obstáculos ou barreiras, tudo bem? Obstáculos ou barreiras. Eu já vou voltar, mas só já passando um pouquinho, existem praticamente 3 obstáculos que a doutrina reconhece como os principais, e é desses que vocês não podem se esquecer na hora da prova, que vocês têm que memorizar no final das contas, tá? Eu vou falar, mas depois eu volto. Que é o obstáculo de cunho econômico, obstáculo econômico. 2, o obstáculo organizacional. E 3, o obstáculo cultural. Então, obstáculo econômico, obstáculo organizacional e obstáculo cultural. A doutrina, se vocês, dependendo como eu disse, eu repito, a matéria de princípios institucionais, eu acho que na parte do acesso à justiça, em geral, numa prova de primeira fase, e esse deve ser o foco de vocês nesse momento, essa abordagem em geral ela é suficiente, tudo bem? Agora, evidentemente, se vocês forem ler mais a fundo o assunto, vocês verão que existem aí outros obstáculos ao acesso à justiça e que, na boa, eles vão também surgindo, vão sendo, digamos, revelados na medida em que a sociedade também avança, ou talvez involua, não sei, né? Por exemplo, quando a gente pode falar em obstáculo de cunho geográfico, né? Já ouviram falar em justiça itinerante? Justiça itinerante? Basicamente, justiça itinerante é assim, vou dar 2 exemplos. São Paulo, população em situação de rua, Amazonas, povos indígenas. No Amazonas, eu sei que havia, pelo menos deve haver ainda, defensores públicos, que eu lembro que eu conversei uns bons anos atrás, que assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o trabalho daquele colega, daquele defensor, daquela defensora, literalmente era pegar uma canoa e ir a uma aldeia indígena para, enfim, ouvi-la. Quer dizer, que problemas de acesso à justiça estavam enfrentando nas mais diversas áreas, seja a Defensoria Pública da União, seja a Defensoria Pública estadual. Bacana isso, pegar uma canoa, atravessar o rio ali, enfim, sem dúvida alguma, uma questão interessante. Isso é uma barreira geográfica, tá? Bom, óbvio, as pessoas que estão lá na aldeia, se no final das contas a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, por que que a população indígena simplesmente não pega a canoa, quer dizer, a mesma distância daqui para lá do que de lá para cá? Por que simplesmente não pega essa canoa e vem, digamos, para perto dos povos civilizados, né, para buscar o acesso à justiça? Não, porque existe um reconhecimento de que, enfim, são populações que têm inúmeras maiores dificuldades do que a população em geral, tá? Uma barreira, então, de cunho geográfico. Existem outras barreiras também que aqui, por exemplo, tem a ver um pouco mais com a questão cultural, porque eu vou dar um conceito de obstáculo cultural, mas existem livros que colocam como obstáculo cultural uma outra acepção. Por exemplo, a população em situação de rua em São Paulo, já há muitos anos no estado de São Paulo,
ou pelo menos na capital paulista, para falar a verdade, a população em situação de rua, que geralmente ali no centro de São Paulo estão mais perto do que ninguém, né, do que as pessoas que normalmente frequentam a Defensoria Pública, que procuram a Defensoria Pública ali de São Paulo, da capital, a população em situação de rua, por vezes, tem dificuldade e não chega na Defensoria Pública, que, vejam, está 2, 3, 4, 5 ruas para cima. Quer dizer, quem tem menos obstáculo de cunho geográfico é justamente a população em situação de rua. Basta caminhar ali até a porta. No entanto, se constatou que, dentre outros fatores, um deles é que na porta da Defensoria Pública sempre vai ter ali o vigilante, o segurança. E na cabeça de muitas pessoas, população em situação de rua, a pessoa não distingue muito bem. O vigilante de segurança que está ali é o mesmo vigilante de segurança que impede o ingresso dela em qualquer mercado, qualquer local, e, bom, muitas vezes é o oficial ali da lei que dá borrachada nela de madrugada. Então, na boa, a pessoa já tem problemas demais. Eu vou lá procurar sarna para me coçar na Defensoria Pública? Não vou. Então, o que a Defensoria Pública, pelo menos da capital, há alguns anos faz, é ir até a pessoa. Não basta abrir a porta ali para a população em situação de rua entrar. Ela vai até a pessoa numa postura, então, proativa. Tudo bem? Então, existem ali várias barreiras. Não sei se vocês viram, para dar só mais um exemplo, para também não me alongar. Alguém aqui viu aquele filme Eu, Daniel Blake, um filme em inglês? Algumas pessoas viram, né? Bom, resumindo, e obviamente não vou dar spoiler, mas procura, acho que tem até na Netflix esse filme, um filme muito legal, mas tem um trecho muito que diz muito sobre barreiras ao acesso à justiça, e isso ficou muito escancarado durante a pandemia, que é a falta de inclusão digital como, enfim, no final das contas, uma barreira ao acesso à justiça. No caso do filme, a pessoa que está precisando se aposentar, algo assim, não me lembro exatamente da história, mas a falta de inclusão digital, no final das contas, depois a gente vai descobrir no filme que não era só isso, mas, bom, digamos que metade do filme gira em torno de uma pessoa idosa, extremamente habilidosa na arte da marcenaria, mas que era um total analfabeto digital, e esse ser analfabeto digital, no final das contas, impedia que ele exercesse alguns direitos dele, porque no final das contas, tudo ali se informatizou, tudo agora é digital, mas a pessoa não foi incluída digitalmente. Convenhamos, só uma baita barreira ao acesso à justiça. Durante a pandemia, por exemplo, o sistema de justiça como um todo, e a Defensoria Pública em particular, pelo menos durante uma boa parte do começo da pandemia, basicamente a Defensoria Pública, como sistema de justiça, não parou. Mas a procura da pessoa, a pessoa acessava a Defensoria Pública, para ela acessar a Defensoria Pública, isso pressupunha que a pessoa necessariamente soubesse entrar no site, soubesse usar ali o WhatsApp e etc. A gente está falando de inclusão digital que, enfim, sem dúvida alguma, a gente poderia colocar em uma prova dissertativa, sem dúvida alguma, vocês podem colocar que é um problema já prático, uma barreira ao acesso à justiça. Mas, como eu disse, os livros eles vão trazer vários outros, né? Principalmente quando a gente olha para algumas realidades, né? Algumas barreiras, mas o que vocês têm que saber para uma prova de primeira fase são essas três principais, que é a cultural, que é a econômica, que é a organizacional e a cultural. Sempre lembrando também que quando a gente está estudando o tema dos obstáculos ao acesso à justiça, vejam, a gente está fazendo aquele olhar em que a gente supera aquela dicotomia ser e dever ser. É um olhar voltado, intencionalmente ideológico, né? Voltado para a busca da igualdade material. E tem um trecho de um livro do professor Boaventura de Souza Santos, acho que isso está num livro... Tá aqui, deixa eu pegar aqui. Um livro muito bacana, chamado Para uma Revolução Democrática da Justiça, um livro fininho também, mais fino que o outro, em que ele fala um pouco sobre esses obstáculos ao acesso à justiça, e tem um trecho que ele fala o seguinte, que tem tudo a ver com, digamos, a concepção filosófica do tema dos obstáculos ao acesso à justiça. É o seguinte, eu vou ler, abre aspas, o tema do acesso à justiça é aquele que mais diretamente equaciona as relações entre o processo civil e a justiça social, entre a igualdade jurídico-formal e a desigualdade socioeconômica. O tema do acesso à justiça, repito a leitura, o tema do acesso à justiça é aquele que mais diretamente equaciona
as relações entre o processo civil e a justiça social, entre a igualdade jurídico-formal e a desigualdade socioeconômica. E, gente, por que esse tipo de coisa é importante para o estudo da Defensoria Pública? Né? Porque, no final das contas, primeiro que assim, ter essa compreensão, mais do que isso, ter a sensibilidade desse assunto, sentir mesmo o que é esse assunto, sem dúvida alguma, vai, digamos, te iluminar, não uma coisa de iluminismo aqui, mas, enfim, vai te inspirar a desenvolver eventuais respostas que vocês têm que dar numa prova de segunda fase. Repito, prova de segunda fase, prova dissertativa, o examinador, ele não quer ladainha. Primeiro, ele quer que você responda objetivamente o que é central que ele está perguntando. Mas depois que você respondeu, você não pode se contentar apenas e tão somente em responder o que ele perguntou. Você deve fazer isso se você tiver com pouco tempo ali de sobra. Aí você, se você souber escrever uma bíblia a respeito do assunto, bom, se está sem tempo, escreva objetivamente o que ele está perguntando. Agora, se você tiver tempo, você tem que dar um diferencial na sua resposta. Por quê? Porque, veja, a prova de primeira fase é uma prova bastante difícil e que ela tem a função precípua de eliminar. É uma prova eliminatória. E muita gente não tão boa acaba passando, e muita gente boa fica pelo caminho, porque é uma prova rodeada ali de pegadinhas, enfim, esse tipo de coisa. E paciência, muitas vezes você está num dia ruim, né, e você acaba caindo. Agora, quando você vai para a prova de segunda fase, já deu uma bela afunilada, e, regra geral, você está lidando, digamos, ali com seus pares. Uma prova de primeira fase, você está lidando, enfim, a pessoa simplesmente, abriu o concurso da Defensoria Pública, nunca estava estudando para concurso, mas vou lá prestar. Eu quero ir lá passeando, sei lá, qualquer motivo, vou lá prestar o concurso. Mas numa prova de segunda fase, você, em regra geral, você está lidando com um nivelamento. E, regra geral, quem passou da primeira para a segunda fase, está todo mundo ali mais ou menos do mesmo nível. Alguns mais, outros menos, mas enfim. Então, assim, se você tem uma homogeneidade mais comum na sua resposta, o elemento subjetividade pode eventualmente reprovar. Então, você tem que dar um diferencial na sua resposta. E é aqui que o tema do acesso à justiça ele entra primordialmente na prova de segunda fase, embora seja importante, os conceitos básicos são importantes, já para a primeira fase. Então, voltando para os 3 obstáculos dos quais que vocês não podem esquecer para a prova de primeira fase. Os obstáculos que a doutrina sempre mencionam como os 3 principais obstáculos ou barreiras ao acesso à justiça são o obstáculo econômico, o obstáculo cultural e o obstáculo organizacional. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto para o primeiro deles, que é o obstáculo econômico, que a gente vai centrar nossa atenção principal nele, mas vamos para o obstáculo de cunho organizacional. Basicamente, o obstáculo organizacional ele diz respeito àquela crença, a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, mas numa sociedade de massa, por diversas razões, as pessoas têm dificuldades de, coletivamente falando, fazer valer os seus direitos. E a teoria do acesso à justiça ela é construída, assim, o grosso dela, o que pelo menos ainda hoje a gente discute, óbvio, hoje com muito mais atualização, né, um olhar mais de século XXI, digamos assim, mas a teoria do acesso à justiça ela está pensando ali, está começando a pensar primordialmente nesse assunto, e principalmente nesse obstáculo organizacional, ali na década de 50, na década de 60, basicamente. Ou seja, digamos, uma teoria que ela é, então, teorizada, para ser redundante, basicamente a partir da Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial, em diversos países, o que acaba ocorrendo é uma cada vez maior, um desenvolvimento maior de conquista de direitos. Tudo bem? No entanto, essa conquista de direitos, né, talvez, enfim, temática, né, de movimentos populares, né, movimentos sociais, essa conquista de direitos nem sempre resulta em uma efetivação desses direitos. Até aí, tudo bem. A questão é que, numa sociedade de massa, que a gente já vai ver daqui a pouco esse conceito, não tem muito sentido temas que envolvem uma coletividade serem reivindicados no âmbito judicial
individualmente. Então, bom, o obstáculo cultural ele acaba apontando que, apesar disso tudo, as pessoas têm dificuldades de exercer coletivamente seus direitos. Então, vejam, o discurso é mais ou menos o seguinte: se as pessoas têm dificuldades, a gente vai ver algumas dessas dificuldades daqui a pouco, mas se as pessoas têm dificuldades, é papel do Estado suprir essa, digamos, deficiência de mercado, compensar essa dificuldade, ou seja, enfrentar esse obstáculo, enfrentar essa barreira. Toda vez que a gente está falando aqui no tema obstáculos ou barreiras, nunca esqueçam disso. Nós estamos usando essa terminologia, obstáculos ou barreiras, com o seguinte propósito: apontar o dedo, falar, aqui existe um obstáculo, aqui existe uma barreira, e vejam, é papel do Estado enfrentar, superar essas dificuldades, essas barreiras. O ator privado ele pode se envolver nisso? Tomara, ótimo, que o faça. Mas eu não posso esperar a boa vontade do ator privado. Eu dependo do Estado. Então, mas daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Mas o obstáculo organizacional, então, é de organização no sentido de reunião das pessoas para fazer valer seus direitos numa perspectiva coletiva. O obstáculo cultural, o terceiro, então, obstáculo com o qual a gente vai trabalhar, o obstáculo cultural, ele basicamente diz respeito à ideia de que se as pessoas não têm conhecimento acerca dos seus direitos, logo elas não farão valer seus direitos. Por quê? Porque elas nem sabem que têm direito. Ela não vai fazer valer seus direitos se ela não tiver compreensão acerca dos seus direitos. Tá? Como eu disse, existem outros vieses aqui de obstáculos culturais. Quando eu me referi àquela questão da população em situação de rua, e que já tem um outro livro, enfim, com esse assunto ou com outros que acaba colocando isso dentro de isso como um obstáculo cultural, é um pouco naquela ideia de temor reverencial. As pessoas têm medo, elas temem, né, procurar ali, enfim, o sistema de justiça como um todo. Tá? Mas, enfim, basicamente, quando a gente fala em obstáculos culturais, estamos falando em desconhecimento acerca dos direitos. E daqui a pouco a gente vai ver como isso tudo, essa teorema toda aqui que a gente está conversando, como isso tudo dialoga com a Defensoria Pública e talvez vai fazer um pouco mais sentido também isso tudo que eu estou falando. Mas, por fim, então, falei um pouquinho do obstáculo organizacional, falei um pouquinho do obstáculo cultural. Agora, nos resta falar um pouco do obstáculo de cunho econômico. Talvez esse o principal dos obstáculos desses três aqui. O obstáculo de cunho econômico, já anotem aí, ele diz respeito a dois temas básicos, centrais. Dois assuntos principais. Vejam, quando a gente está falando em obstáculo de cunho econômico, no âmbito aqui da teoria do acesso à justiça, a gente não está, de maneira alguma, fazendo um discurso, olha, tem muita desigualdade social no país, tem que ter imposto sobre grandes fortunas, o Brasil, né, como dizia o Edmar Baixa, lá citado pelo Eduardo Galeano no livro De Pernas para o Ar, o Brasil poderia ser chamado Belíndia, né, porque os ricos vivem como os ricos, a elite da Bélgica e os pobres como os pobres da Índia, né? Quer dizer, enfim, poderíamos mudar o nome. Não é esse tipo de discurso que, obviamente, caberia, mas não é disso que a gente está falando quando, na teoria do acesso à justiça, conversamos sobre o obstáculo de cunho econômico. O que a teoria do acesso à justiça normalmente coloca aqui como os dois principais obstáculos de ordem econômica são dois. Notem aí. As custas processuais e dois, os honorários advocatícios. Então, aí, as custas processuais e custos processuais no sentido amplo, tá? E os honorários advocatícios, tudo bem? Daqui a pouco a gente volta a conversar, a falar sobre isso. Superamos, então, vamos virar a página do tema dos obstáculos. Alguém quer fazer alguma observação aqui? Vou prosseguindo, tá? Então, se alguém eventualmente tiver, aí desliga o microfone, pode me interromper sem problema algum. Agora, daqui a pouco, a gente vai voltar a conversar sobre os obstáculos, mas, digamos, de uma maneira um pouco transversal a respeito desses outros assuntos que a gente vai trabalhar, que é um pouco, em certo sentido, o resumo da ideia do livro, do Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti. Primeira observação importante a respeito desse livro, enfim, do que foi isso. O livro Acesso à Justiça, entendam o seguinte, ele, na verdade, esse livro do Mauro Capelletti, na verdade, não é só do
do Mauro Capelletti, o Mauro Capelletti e o Brian Gerth. O Mauro Capelletti já falecido, o Brian Gerth está vivo ainda. O livro Acesso à Justiça, o livro ao qual a gente tem acesso aqui no Brasil, na verdade, ele é um resumo, né, de um projeto maior de pesquisa, anotem aí, isso é importante para a hora da prova, chamado Projeto de Florença. Florença, na Itália. Projeto de Florença. Esse projeto de Florença porque o Mauro Capelletti, basicamente, ele era de Florença, na Itália, tá? Universidade de Florença, se não me engano. Esse foi um projeto basicamente ali desenvolvido, executado, nos idos ali das décadas de 70, 80, né? E esse projeto, um projeto então de pesquisa, ele foi patrocinado pela Fundação Ford. Anotem isso tudo, porque vai que cai até numa prova de primeira fase. Porque, como é um livro muito difundido, que todo o concurso de defensoria adota, não teria até motivo. Aliás, no concurso da Defensoria de São Paulo, por exemplo, cai a matéria de filosofia e sociologia e cai em livros, né, de Foucault, Max Weber, etc. Não teria problema nenhum haver, então, um rigor maior na abordagem do Mauro Capelletti. E aí, obviamente, gente, fazendo parênteses, tem que sentir o edital também, tá? Tem que sentir se... Sempre assim, uma regrinha clássica pegue o edital do concurso que vocês vão fazer e comparem com o anterior. Se mudou muita coisa, é porque a tendência é que as coisas novas vão cair, seja numa primeira fase ou numa segunda. Por quê? Porque, gente, todo examinador, ele não parte do nada, ele não vai ali reinventar a roda quando ele for examinador. Primeiro que, assim, ele vai ser examinador, mas ele sabe que ele não pode fazer feio no concurso, porque até ele é remunerado para ser examinador, etc. Então, ele não pode fazer feio. Então, ele também não vai ficar inventando coisas absurdas, né? E segundo, que ele também entra o elemento preguiça, né? Quer dizer, ele também não vai aí ficar inovando todo e qualquer tema. Então, certamente, ele vai se basear em editais anteriores e, eu diria, primordialmente, no último edital, o mais recente, portanto. E cada examinador, não tenham dúvida, não vem de cima para baixo, tá aqui, esse é o conteúdo, porque, às vezes, nem alguns temas não são muito a linha de pesquisa. Às vezes o cara tem pós-doutorado em, sei lá, teoria do acesso à justiça, ou, enfim, algum outro assunto, e, bom, justamente esse tema que ele domina e que é totalmente pertinente com o concurso da defensoria, não tá no edital, você não vai poder perguntar, não tem sentido isso. Mas, então, assim, ele, obviamente, ele pega um edital como parâmetro e ele não vem de cima para baixo, ele pode mudar o que ele bem entender, se quiser enxugar, vou usar só 1/3 do edital anterior, ou não, vou pegar o edital anterior ipsis literis e vou me basear nele, ou seja, vou copiar, ou não, vou pegar o edital e vou colocar mais, enfim, vou aumentar 20% das coisas aqui. Então, vocês têm que estar atentos com isso. Na parte do acesso à justiça, especificamente falando, vejam, quando a gente está falando de teoria do acesso à justiça, que, repito, cai em todo concurso de defensoria, na matéria de princípios, diferentemente dos demais assuntos que vocês vão estudar com os outros professores também, teoria do acesso à justiça, vocês vão estudar por onde? Bem, assim, Lei Orgânica Nacional de Defensoria Pública, a gente sabe, a Lei 80, a gente sabe Defensoria na Constituição, não tem muito como fugir disso, tá? Dessa parte normativa. Agora, dessa parte teórica, você fica meio vendido, assim, né? Quer dizer, meio... você fica meio perdido. Então, o examinador ele pode mais ou menos direcionar o que ele gosta. E, às vezes, ele vai usar expressões que não estão no Mauro Capelletti, mas, por exemplo, que estão no Boaventura de Souza Santos. Então, bom, correr atrás e, bom, vamos tentar seguir mais um pouco a linha do Boaventura de Souza Santos. Mas, enfim, no geral, o Mauro Capelletti ele sempre é exigido nos concursos. E nesse livro, Acesso à Justiça, como eu disse, então, ele é resultado do chamado Projeto de Florença, tá? Um projeto de pesquisa. O que foi o Projeto de Florença? Como eu disse, um projeto de pesquisa patrocinado pela Fundação Ford. Nesse projeto de pesquisa, que tem o Mauro Capelletti como, digamos, o mentor ali, o coordenador geral desse estudo, esse projeto de pesquisa, digamos que a finalidade era fazer um estudo de direito comparado, mas numa abordagem interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque envolvia não só o pessoal do direito, mas filósofos, psicólogos, antropólogos, estatísticos e por aí vai, tá? Sociólogos, enfim, por aí vai, tá?
Bom, então era um projeto de estudo de direito comparado com de uma perspectiva interdisciplinar. Mas do quê? Do tema do acesso à justiça. Então, que esses caras estavam ali se reunindo, né, e aí o Mauro Capelletti, digamos, ele se valia, então, de relatórios, como se houvesse perguntas centrais, por exemplo, a respeito do Japão. Bom, a gente está falando, então, da década de 70, década de 80, quando é executado, basicamente, esse projeto. Como se o Mauro Capelletti falasse com o senhor Miyagi lá, que é o estudioso do acesso à justiça em Tóquio, pô, que mudanças estão rolando aí no Japão a respeito do tema do acesso à justiça? Ah, mas o Capelletti, o senhor Miyagi falando, gente, quem não conhece o senhor Miyagi é o do Karate Kid, tá? O pessoal mais novo aí, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o senhor Miyagi, ele vai perguntar ao Mauro Capelletti, tá, mas o que você está querendo falar com acesso à justiça, Mauro Capelletti? Ó, é mais ou menos isso, acesso à justiça. E aí, esse mais ou menos isso a que eu me refiro são as chamadas ondas do acesso à justiça que a gente vai já falar. Aliás, já vamos falar sobre isso. Digamos que o estudo, então, o Mauro Capelletti, digamos, ele, como organizador, ele mandava, basicamente, então, o básico que deveria ali ser explorado, estudado por vários estudiosos de várias áreas em diversos países. As pessoas mandavam esses relatórios, digamos, coube ao Mauro Capelletti fazer um apanhado geral, e o livro Acesso à Justiça, ele é um resumo de uma publicação que existe na Itália, acho que nunca houve no Brasil, uma coisa de 4 a 5 volumes, um calhamaço desse tamanho, com todos os relatórios que lhe foram enviados posteriormente ao Mauro Capelletti. Bom, e o que, no final das contas, o Mauro Capelletti falava para o senhor Miyagi estudar ou se atentar? Ou aqui no Brasil, qualquer outro jurista, né? Ou estudioso da área do acesso à justiça. Basicamente, é aqui que entra o tema, anotem aí, isso é importante para o concurso, o tema das chamadas ondas do acesso à justiça. Ondas do acesso à justiça. As ondas renovatórias. Por que ondas? Ondas aqui é uma metáfora que ele está usando, né? Talvez porque, bom, talvez para falar de progresso e retrocesso, não sei, porque as ondas elas vêm e vão, né? Então, basicamente, é como se o Mauro Capelletti falasse para o senhor Miyagi, ó, vê aí a respeito dessas 3 ondas, o que está indo e vindo, o que vocês conquistaram, o que vocês perderam, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente está num nível de retrocesso que, enfim, nossa geração talvez não imaginasse, né? Que a gente poderia viver, não só por conta da pandemia, mas por conta do maravilhoso governo que a gente tem, né? Mas, enfim, ondas nesse sentido. Então, as principais mudanças que estão rolando, não só mudanças no sentido de, ó, isso é legal, isso mudou, isso veio para ficar, mas o que veio, eventualmente surgiu, ou que há certa ameaça de que surja, porque, bom, tem gente reivindicando esse tipo de coisa, né? Mas ondas também no sentido de, ó, a gente perdeu. Basicamente é essa a ideia. E, bom, quais são as 3 ondas renovatórias, as ondas do acesso à justiça na obra do Mauro Capelletti? Primeira, anotem aí, assistência judiciária aos pobres. Assistência judiciária aos pobres. Segunda, a representação dos interesses difusos. A representação dos interesses difusos. Terceira, o chamado enfoque do acesso à justiça. Terceira, o chamado enfoque do acesso à justiça. Especificamente no livro, com essa nomenclatura, ondas, isso está no capítulo 3. Mais ou menos aqui, dá para ver mais ou menos aqui o capítulo 3. O capítulo, as soluções práticas, vejam, práticas, gente, não é teórica, e prática no sentido de eu quero que se dane o que for normatizado ali, eu quero saber na prática o que está rolando mesmo. A preocupação é, não como eu falei dos obstáculos ao acesso à justiça, aquela frase, aquele trecho do Boaventura de Souza Santos, não é simplesmente que todos são iguais perante a lei, né? Mas eu quero saber na prática o que impede, o que dificulta que as pessoas tenham acesso à justiça. E bem, nesse capítulo 3, soluções práticas para os problemas do acesso à justiça, ele vai usando a nomenclatura aí, os subtópicos, os tópicos, né? A primeira onda, assistência judiciária aos pobres. A segunda onda, representação dos interesses difusos. E a terceira onda,
para o que ele chama aqui de enfoque do acesso à justiça. Já vou voltar a falar sobre cada uma dessas ondas, tudo bem? É importante dizer também, talvez, não sei se só para uma prova de segunda fase, mas para uma prova de primeira fase também, que é neste livro, nesse Acesso à Justiça, que o Mauro Capelletti afirma categoricamente, o que depois é reproduzido, várias citações, vários livros citam, que o acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos. Podem anotar isso, isso é bonito escrever, é poético até, escrever numa prova de segunda fase. Né? O examinador vai ficar todo ali. Nossa, acesso à justiça. Bom, o cara é defensor ou é defensora pública, eu sou o examinador. Você vem e afirma para o cara que diariamente ele lida com o tio, com o pai, com o sobrinho, todo mundo falando, ô fulano, defensoria é o quê? Defende bandido, é isso? Aí você vai, você está lá fazendo a prova, examinando, vai lá e escreve, acesso à justiça mais básico dos direitos humanos. Você está falando para o examinador que, olha, você é a base dos direitos humanos, entendeu? Isso é bonito. Mas, enfim, é nesse livro em que o Mauro Capelletti afirma que o acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos. É óbvio que numa prova dissertativa a gente tem várias aí maneiras de explorar até a veracidade, enfim, dessa, sei lá, se é disso, se o acesso à justiça é o mais básico dos direitos humanos. Mas, enfim, é nesse livro que ele faz essa afirmação. Tem uma outra autora também a respeito desse tema do acesso à justiça, a professora Ana Paula de Barcelos, anotem aí, tem um livro, agora esqueci o nome do livro dela, que ela fala o seguinte, ela encara, né, na verdade, o acesso à justiça, que, repito, se vocês procurarem na Constituição Federal acesso à justiça, essa expressão, vocês vão se decepcionar, então não procurem, que não vão achar assim essa expressão lá. Mas, segundo a professora Ana Paula de Barcelos, da UERJ, ela encara o direito de acesso à justiça como um mínimo existencial capaz de otimizar a concretização de direitos. Então, o acesso à justiça como um mínimo existencial. Mas, Gustavo, o que será que ela quer dizer? Sem dúvida alguma, a Ana Paula de Barcelos aqui, ela já mostrou o apreço dela pelo tema do acesso à justiça e, por que não dizer, o apreço dela pela Defensoria Pública, que é um órgão no Brasil encarregado de prestar assistência jurídica. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, no final das contas, quando uma jurista do porte dela faz uma afirmação assim, que o acesso à justiça é um mínimo existencial, o efeito prático, e aí sobre isso vocês podem conversar com o professor de Direito Constitucional, né, que não é a minha especialidade, mas, sem dúvida alguma, o professor de Direito Constitucional vai falar para você o seguinte, olha, eu sei que se o acesso à justiça, e por que não, se a assistência jurídica consubstancia o mais básico dos direitos humanos, e mais do que isso, é um mínimo existencial, se é um mínimo existencial, isso significa que esse tema, esse assunto, não pode ficar refém de capacidade orçamentária do Estado. Quer dizer, de capacidade orçamentária, sim, mas o Estado, em tese, não pode eleger outras prioridades que não sejam as prioridades envolvendo o tema do acesso à justiça, da assistência jurídica. É óbvio, gente, que isso tudo, aqui a gente fica com um livro, com a doutrina, mas tudo isso é polêmico e, obviamente, deve ser polemizado, porque os assuntos eles são complexos, com outros direitos fundamentais que não só o direito ao acesso à justiça, como a questão da saúde, como a questão da educação. Quer dizer que o acesso à justiça é mais importante, né, que a educação, que a saúde, enfim, qual o peso de um e de outro. Mas, enfim, teria um efeito prático isso, a partir do momento que nós tivermos, ou se tivermos, como, em certo sentido, o Supremo já afirmou, né? Não sei se com toda aquela convicção que a gente gostaria, mas que o acesso à justiça, e por que não, a assistência jurídica é um mínimo existencial, logo, bom, o efeito prático mínimo desse tipo de raciocínio é que o chefe do executivo, enfim, o Estado-membro, ele não pode simplesmente falar, eu vou aqui investir no Ministério Público, que é a acusação, e não na Defensoria Pública, que basicamente faz a defesa na área criminal, porque, bem, eu sou gestor, mas eu defino as minhas prioridades. Não, as suas prioridades têm limites, inclusive, de ordem constitucional. Então, fiquem, no mínimo, e esse tipo de raciocínio, essa maneira de pensar,
ela é importante, não só porque ela nos permite olhar de uma maneira um pouco mais crítica o que é notório, o que é escancarado no dia a dia, nos tribunais, quer dizer, para ficarmos só no âmbito, com referência ao Ministério Público, o tremendo aparato institucional que o Ministério Público tem e que a defesa tem, né? Não só nesse aspecto, mas por que é importante esse tipo de raciocínio? Porque se você não, digamos, se sensibiliza com esse tipo, essa maneira de pensar, talvez você vai encontrar alguma dificuldade lá na frente quando for estudar o tema das autonomias da Defensoria Pública, basicamente as autonomias na Constituição, que é um tema dos mais importantes no estudo, para o estudo da matéria de princípios institucionais. Se você não consegue pensar dessa maneira, você vai ter dificuldade de entender, inclusive, como se deu ou como está ocorrendo o desenvolvimento histórico-constitucional das autonomias da Defensoria Pública. Tudo bem? Bom, então, as 3 ondas renovatórias são assistência judiciária aos pobres, a representação dos interesses difusos e o terceiro, que é o chamado enfoque do acesso à justiça. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas ondas renovatórias, tudo bem? Mas eu não vou começar pela primeira. Eu vou começar pela segunda, porque eu quero me dedicar mais à primeira onda renovatória. Bom, a segunda onda renovatória, ela, então, como eu disse, o título, né, no livro do Mauro Capelletti é Representação dos Interesses Difusos. Essa onda renovatória, repito, nós estamos falando de um projeto de estudo desenvolvido ali nos anos da década de 70, 80, ou seja, pós-década de 60, em que, principalmente em alguns países ocidentais, principalmente em alguns países influentes, como os Estados Unidos, ganham uma gama cada vez maior de conquista de direitos civis. Quem não se recorda aqui da superação da lei separados mais iguais na questão da educação e do racismo nos Estados Unidos, ou quem não se recorda da questão dos direitos da população LGBT, etc., conquista de direitos, e vários filmes, né, inclusive filmes americanos que falam sobre isso, não só um filme chamado Separados Mais Iguais, mas a biografia, a história, os filmes, enfim, sobre Martin Luther King, na questão dos direitos LGBT, por exemplo, o filme Filadélfia, enfim, que falam sobre esse processo de conquista de direitos civis. Tudo bem? E, bom, é uma constatação, nessa segunda onda do acesso à justiça, nós estamos falando de uma constatação de que agora vivemos numa sociedade de massa. Notem aí, vivemos numa sociedade de massa. Vejam que o direito no sentido de a legislação envolvida, né? O direito e, por conseguinte, o parlamento e o executivo que fazem as leis, ou por que não falar também do poder judiciário, que no nosso sistema, né, ocidental, no final das contas, ele tem ali a última palavra de decidir a questão constitucional, se é constitucional ou não. Mas, enfim, nem sempre o tempo do direito é o tempo da política. E, bom, o que os estudiosos da teoria do acesso à justiça do projeto de Florença estão olhando, estão constatando, é que, de um lado, nós vivemos numa sociedade de massa, industrialização cada vez maior, uma comunicação cada vez maior. Enfim, agora, como a gente vai ver um conceito aqui de sociedade de massa, não só as pessoas, enquanto indivíduos, são afetadas, mas coletividades são afetadas. Então, nós temos uma certa conquista no papel, né? Já é uma coisa importante. Uma conquista no papel, seja por lei, seja por jurisprudência, né? O caso da doutrina Separados Mais Iguais, que caiu na década de 60 nos Estados Unidos, é a superação de uma jurisprudência da Suprema Corte. Tudo bem? Bom, mas de um lado nós temos uma conquista no papel de determinados direitos, só que de outro, nem sempre essa conquista normativa ou jurisprudencial implica na observância, no cumprimento espontâneo da sociedade no plano da prática, na vida real, né? Por vezes, como se diz, na prática, a teoria é outra. Bom, o problema é que, como eu disse, o tempo do direito nem sempre é o tempo da política, digamos assim. Política num sentido amplo, não só da política eleitoral, lá, enfim, mas da política no âmbito da sociedade, das decisões, dos consensos que devem imperar também
que vão sendo construídos na sociedade. Então, se o tempo do direito e o tempo da política nem sempre coincidem, o problema que a gente encontra é que, por vezes, o direito ele se torna até obsoleto, ele se torna atrasado, ele se torna superado. Tá? E logo o que o Mauro Capelletti e esses outros estudiosos estão constatando na teoria do acesso à justiça é que o direito, enquanto técnica de solução de conflitos, o direito ele precisa se atualizar. Dito de outra maneira, o direito precisa enxergar, passar a reconhecer que nem sempre individualidades devem ser levadas em juízo. Isso é importante. Mas, por vezes, direitos devem ser discutidos coletivamente. Vejam que, se vocês pegarem, principalmente os livros mais antigos, de direito civil e até de direito penal, o mais comum, o normal, é o autor processualista, principalmente, exemplificar determinado assunto usando exemplos do Caio versus Tício. Caio propõe ação contra Mévio, por exemplo, esse tipo de coisa, os nomes aí, enfim, os exemplos clássicos, né? Que mostram, no final das contas, essa ainda imperante cultura individualista também no âmbito do processo. Mas se agora nós temos direitos sendo conquistados coletivamente, o processo civil e o processo penal também, né, precisam também criar mecanismos de tutela coletiva de direitos. No processo civil, gente, isso hoje fica muito claro para a gente, porque nós temos, por exemplo, a lei da ação civil pública. Mas no processo penal, a gente também pode falar que até no processo penal isso também é importante. Como? Bom, vou dar 2 exemplos. Processo penal, leia-se processo penal num sentido amplo, envolvendo, por exemplo, a execução penal. Bom, questão envolvendo salubridade dos presídios, do sistema carcerário. Você não vai lá entrar com uma ação, porque o seu João, que, sei lá, dizem que cometeu uma enxurrada de crimes, olha, não tem espaço salubre, não tem água potável para beber, não tem isso, não tem aquilo, não está tendo visita, não. Às vezes você vai discutir individualmente uma coisa, por vezes você tem que discutir coletivamente. Exemplo, o HC, o coletivo, que o STJ acabou admitindo o HC coletivo, para discutir a questão do tráfico de privilegiado, né, de drogas, que quem não atua na área criminal, a pena do crime de tráfico para o réu primário, né, regra geral, a pena mínima é de 5 anos. Mas desde 2006, a lei de drogas, que é a lei 11.343, ela tem um dispositivo, que é o artigo 3º, 33, parágrafo 4º, que prevê a possibilidade de, em determinadas situações, que eu não vou entrar aqui nessa discussão, a pena ela pode ser reduzida a ponto de chegar, por exemplo, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, a pena final. Então, o cara não vai ser condenado a 5 anos. Ele pode ser condenado a pena de 1 ano e 8 meses. Bom, 1 ano e 8 meses, seguindo os critérios de, por exemplo, fixação de regime do artigo 33 do Código Penal, 33 parágrafo 2º do Código Penal, bom, 1 ano e 8 meses, em tese, o cara tem que cumprir no regime aberto. E vou além. Como o tráfico é um crime que não é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, eu vou além. Cabe a aplicação do artigo 44 do Código Penal também, que é o quê? Substituição por pena restritiva de direitos. Ou seja, o que o legislador quis fazer é, bom, o traficante primário, o pequeno traficante, digamos assim, ele tem que, se ele for condenado, tem que aplicar o regime aberto, se for 1 ano e 8 meses, e mais do que isso, substituir por pena restritiva de direitos. Isso não impacta só no momento da sentença, isso impacta em muito mais coisa. Por exemplo, bom, se em tese o cara poderá ser condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses e, portanto, em regra, regime aberto, se isso significa na prática que, regra geral, ele tem que responder em liberdade. Por quê? Porque é desproporcional prender o cara. Aí deixemos a ideologia de lado. É desproporcional porque assim, não faz sentido manter o cara preso se ao final ele, em regra, poderá ser condenado a uma pena a ser cumprida em regime aberto. Tudo bem? Bom, isso na prática, por muito tempo, basicamente o juiz, para usar a boa expressão em português que deixa eu ficar, cagou e andou nesse tipo de coisa. Boa parte do juiz está nem aí, 1 ano e 8 meses, regime fechado. E por quê? Porque o tráfico é um crime feio, as pessoas, enfim, o cara tá vendendo droga, e droga faz mal. Porra, se não fizesse mal, talvez não teria nem graça. O cara vai vender Danoninho, então, você entendeu? É óbvio, né, que o tráfico de drogas, ele tem lá os seus perigos, etc, mas, enfim,
o cara não pode usar esse tipo de raciocínio. O legislador falou que, regra geral, tem que condenar no regime aberto. Bom, no ano passado houve digamos, já que o STJ, porque toda vez a Defensoria Pública tem que ficar com esses juízes que pensam dessa maneira, em nome da sua independência judicial, da sua independência funcional. Vocês vão estudar a independência funcional do defensor público com outro professor lá na frente. Mas, enfim, em nome dessa independência do juiz, muitos juízes aplicam regime fechado. O que o defensor tem que fazer? Tem que ficar entrando com HC, você entendeu? E aí não puta trabalho, porque, diferentemente do advogado, a defensoria atua em massa. Então, às vezes, você é vencido do cansaço. Simplesmente do cansaço. Não dá para você achar que, às vezes, raramente, geralmente as pessoas que procuram que se valem do serviço da defensoria na área criminal, elas sabem como funciona, mas, por vezes, de vez em quando chega ali familiar de preso, que o cara, você vai conversar, e aí, o que a gente pode fazer? E a pessoa, acho que sempre assistiu muito CSI e acha que o processo penal ele vai ter uma investigação do tipo CSI, daqueles programas lá de investigação criminal, que você vai pegar as digitais e vão pegar as câmeras, vão calcular o tempo. Não tem. O negócio é muito mais várzea do que vocês podem imaginar. Mas, enfim, o que tivemos que fazer? Defensoria Pública de São Paulo entra com HC, pede, dá um efeito coletivo aí no negócio, né? Para que, regra geral, condenou 1 ano e 8 meses, tem que dar regime aberto, acabou, não tem discussão. Porque isso tem que ser resolvido coletivamente, senão você cria, na prática, insegurança jurídica, a ponto de, no mesmo fórum, uma mesma comarca, você ter um juiz fulano que, tranquilamente, ele compreende, eu discordo, mas o legislador fala que tem que ser assim, tá bom, vou respeitar a decisão do legislador, dou 1 ano e 8 meses no regime aberto, e outro juiz que não, ou simplesmente o cara inventa um argumento, não dá 1 ano e 8 meses, aplica os 5 anos, que ainda assim não daria regime fechado, mas vamos deixar essa discussão de lado, mas ou o cara simplesmente aplica 1 ano e 8 meses no regime fechado. E, bom, juiz, ele usa o argumento de que a minha independência judicial me permite fazer isso. Beleza. Só que, na prática, quando você vai fazer uma discussão macro, né, você acabou criando um problema de acesso à justiça. Por quê? Porque se o traficante, vou usar essa nomenclatura, ele tiver um advogado que está pagando o serviço desse advogado, e o advogado tem todo o tempo e disposição do mundo de ficar entrando com HC, não sei o que lá, e vai despachar com o ministro, não sei o que lá, esse advogado vai, uma hora ou outra, fazer chegar no STF, no STJ, no STF, e talvez reverter a decisão do juiz. Na lógica da defensoria pública, gente, você não pensem que vocês vão virar defensoras públicas e vão dar tratamento VIP, como a gente vê em filmes, porque, infelizmente, na prática não é assim. Não estou dizendo que você faz qualquer coisa, já que não dá para fazer nada mesmo, vai, enfim, não tem solução, solucionado está. Não é assim também. Mas o que eu estou dizendo é que você acaba criando um problema de acesso à justiça. Quem tiver condições materiais, humanas mesmo, de ficar judicializando em tanto HC, vai conseguir resolver o problema. Então, vejam, para eu também respirar um pouco, que aos poucos vai se reconhecendo na teoria do acesso à justiça que, tá boa, parar com essa putaria, tem que criar mecanismos de tutela coletiva de direitos. E vejam que o projeto de Florença, então, como eu disse, ele está ali pensando nesse assunto nos idos das décadas de 70 e 80. Vejam que curiosidade, no Brasil, não vou falar da primeira lei, que é a Lei da Ação Popular, mas a grande legislação a respeito de tutela coletiva de direitos no Brasil, qual é? Lei da Ação Civil Pública de 1985, 3 anos antes da Constituição Federal, que é de 88. E, gente, a Lei da Ação Civil Pública, que eu não vou nem entrar na discussão de que ela traz vários atores, não só o Ministério Público, mas a Lei da Ação Civil Pública, ela muda o patamar da coisa, ela muda a maneira de você reivindicar coletivamente determinados assuntos, mas, sem dúvida alguma, ela muda o patamar do Ministério Público no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, são os estudiosos aí das instituições. A Lei da Ação Civil Pública, ela dá um puta de um poder para o Ministério Público. Por quê? Mas, Gustavo, não é só o Ministério Público, porque fala lá outros órgãos, enfim, e associações. Beleza. Na teoria fala, na prática, quem realmente pode, que teve condições estruturais de usar a ação civil pública, inicialmente foi quem? Foi o Ministério Público. E muda o patamar do Ministério Público. De uma instituição que até a Constituição de 88, o Procurador-Geral da República era, quem não se recorda do Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República, como se dizia, o chefe do Ministério Público
brasileiro, né? Enfim, o Ministério Público agora ele passa a ter duas coisas que dão poder de barganha para ele no plano político também. O quê? Bom, uma ação civil pública de um lado, com improbidade administrativa ali para brincar também, e de outro, o monopólio da ação penal. Mas existe ação penal privada. Sério? Calúnia, difamação, injúria. Isso. O resto, o Ministério Público, ele que decide quando ele vai propor ação, se ele vai propor ação de coisa importante, se ele vai propor ação de coisa de quem não tem o que fazer da vida. Quem define isso, no final das contas, é quem? É o Ministério Público. Bom, nessa sociedade de massa, então, o que a teoria do acesso à justiça está falando aqui é que, cara, a gente precisa criar mecanismos processuais de reivindicação coletiva de direitos. Por quê? Fiquem com o seguinte conceito de sociedade de massa, que se encontra no Dicionário de Política do Norberto Bobbio. Sociedade de massa é a sociedade em que a grande maioria da população se acha envolvida, seguindo modelos de comportamento generalizados, na produção em larga escala, na distribuição e no consumo dos bens e serviços, tomando igualmente parte na vida política, mediante padrões generalizados de participação e na vida cultural, através do uso dos meios de comunicação de massa. Então, assim, essa constatação, então, é que induz a falar, olha, a gente precisa criar mecanismos de tutela de direitos, e não é à toa que, então, no Brasil, alguns anos depois, em 85, vem a Lei da Ação Civil Pública. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. Gustavo, o que isso tem a ver com a Defensoria Pública? Bom, essa segunda onda é a onda, digamos, que justifica que, bom, qualquer conceito que a gente adote daqui para frente de assistência jurídica tem que observar a segunda onda, a ideia de tutela coletiva de direitos. Segunda coisa, não basta criar uma defensoria pública, você tem que criar uma defensoria pública que também possa atuar coletivamente. E vejam, repetir o conceito de sociedade de massa. Vamos lá. Sociedade de massa é a sociedade em que a grande maioria da população se acha envolvida, segundo modelos de comportamento generalizados, na produção em larga escala, na distribuição e no consumo de bens e serviços, tomando igualmente parte na vida política, mediante padrões generalizados de participação e na vida cultural, através do uso dos meios de comunicação de massa. Tudo bem? Existem outros conceitos, mas, enfim, essa ideia geral, a ideia central. Então, vejam, não tem sentido, então, a gente pensar em assistência jurídica ou em defensoria pública que não atue no plano coletivo. Mas, Gustavo, como assim? Como a gente poderia imaginar uma defensoria pública que não atuasse no plano coletivo? Bom, dou dois exemplos. Se vocês pegarem exemplos de livros de 50, 60 anos atrás sobre assistência jurídica, não estou nem falando de defensoria pública ou advogados de ofício, nomenclaturas mais antigas. Mas vocês vão ver que o conceito de assistência judiciária, até então era essa expressão que se utilizava, o conceito era eminentemente individualista. Propor ação, fazer defesa, acabou. E não só, a gente não está nem falando nessa época em não propor ação civil pública, porque isso não existia. Mas esse negócio de defensor público ficar indo a presídio, fazer atendimento de preso, não tem nada a ver. O papel dele é propor ação e fazer defesa. O máximo que ele vai fazer ao tirar a bunda da cadeira, da sala dele, é se levantar para ir fazer audiência. Fora isso, nada. Né? Não, percebe? É uma ideia individualista de assistência judiciária, então, a nomenclatura que se utilizava. E, bom, mais recentemente, aí no ano de 2015, se não estou enganado, o Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver isso mais para frente com outro professor, vocês vão ver que o artigo 4º, inciso, salvo engano, 7 da Lei 80, é um dos dispositivos que fala que a Defensoria Pública atua no plano coletivo, inclusive propondo ação civil pública. Beleza. Quando, em 2000, na verdade, houve uma ação direta de inconstitucionalidade questionando uma mudança que houve na lei da ação civil pública, falando que a Defensoria Pública podia propor ação civil pública. Essa ação foi proposta pela CONAMP, Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, e, basicamente, em resumo, depois vocês voltem a falar sobre isso com o professor, tratar de cada um dos incisos, tá, do artigo 4º, mas, basicamente, o que o Supremo Tribunal Federal teve que fazer nessa DIN, que é a 3943, se não estou enganado, a DIN 3943, basicamente o que o Supremo teve que fazer
pode discutir se, no final das contas, a Defensoria Pública podia ou não propor ação civil pública. Não vou entrar aqui na discussão sobre os argumentos, digamos, pró e contra. Mas, em 2015, gente, na prática, se o Supremo tivesse decidido que a ADIM deveria ser julgada procedente, na prática, o que o Supremo ia falar é que os artigos da lei da Defensoria, que outorgam à Defensoria Pública propor ação civil pública, seriam inconstitucionais. Se fossem inconstitucionais, na prática, o dia seguinte, o day after, seria como? Na prática, seria o seguinte: a Defensoria Pública não mais poderia propor ação civil pública ou atuar no plano coletivo. Tudo bem? Então, vejam que como esse tipo de coisa da teoria do acesso à justiça, aos poucos, vai se encaixando e se concretizando ao longo do estudo concreto, então, da lei da Defensoria Pública. Tudo bem? Agora eu vou falar da chamada terceira onda. Falamos da segunda, falemos agora da terceira onda. Terceira onda renovatória. Essa terceira onda, basicamente, no livro, ele dá o nome de novo enfoque do acesso à justiça. Então, veja, a primeira onda, assistência judiciária aos pobres. A segunda onda, representação dos interesses difusos. A terceira onda, enfoque do acesso à justiça. Gustavo, o que é enfoque do acesso à justiça? É muito vago. Mas o Mauro Capelletti vai falar na essência, e eu acho que é da essência que vocês têm que saber por uma prova de primeira fase. Primeira questão, um pouco, talvez, mais filosófica a respeito dessa terceira onda, enfoque do acesso à justiça, eu vou tirar um trecho, ler para vocês um trecho do livro Acesso à Justiça, em que o Mauro Capelletti define assim a terceira onda, o enfoque. Abre aspas. A terceira onda, o enfoque do acesso à justiça, centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Vou repetir. A terceira onda centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Ou seja, o que a teoria do acesso à justiça está falando aqui a respeito dessa terceira onda é que o processo civil ou processo penal, especificamente considerado, ele tem que, basicamente, partir de duas premissas. E isso deve impactar não só na construção de uma nova normatização, ou seja, de novas leis que devem ser aprovadas, como isso deve, sem dúvida alguma, influenciar na interpretação a ser feita por parte dos aplicadores do direito. Convenhamos, o que a gente mais vê no Brasil, e na Defensoria Pública em particular, é o legislador normatizando determinado assunto por diversas razões. O legislador, ele se vale de uma linguagem vaga, uma linguagem ambígua, que na prática, e essa, digamos, entre aspas, metodologia, se explica, seja porque, no final das contas, o legislador, muitas vezes, o que ele quer é fazer média com todo mundo, seja porque ele, precisa dar um ponto final para a coisa andar, e como está tendo muito conflito no âmbito do parlamento, vários grupos de interesse, lobbies, atuando, se digladiando mesmo, se pegando dentro do parlamento, o que ele faz ele não decide nenhuma coisa nem outra. Então, ele traz ali uma regra geral, prevê uma regra de exceção extremamente vaga, e, no final das contas, quem decide isso, quem acaba decidindo o que é ou não direito, é quem? O juiz. E daí entra o problema, porque o juiz, no final das contas, ele tem a independência dele. E a independência dele, muitas vezes, é usada a ponto de ele falar bem o que ele entender, está pouco se lixando. Para mim, essa é a interpretação do assunto, e, no final das contas, você acaba criando uma insegurança jurídica. Quer ver um exemplo? Quando, em 2011, o Supremo Tribunal Federal veio e falou o seguinte, como se esse fosse o principal problema no âmbito do sistema de justiça criminal. No âmbito do júri, eu até reconheço, pelo simbolismo que tem. Mas, enfim, no final das contas, não é esse o maior problema. O Supremo Tribunal Federal, numa época em que você já tem colarinho branco chegando ali,
conhecendo o banco dos réus, né, tendo um primeiro ainda namorando o banco dos réus, mas a gente tem ali colarinho branco começando a ser vítima do sistema de justiça, ou seja, de ações penais propostas ali também pelo Ministério Público, fazendo o seu trabalho como deve ser feito mesmo. Mas, enfim, obviamente nunca vão falar isso, mas no final das contas a gente tem muito colarinho branco também sendo preso e, bem, no final das contas, numa jurisprudência que também interessa ao grosso do sistema penal, o Supremo Tribunal Federal vem e usa a súmula vinculante, edita a súmula vinculante 11, que basicamente fala o seguinte, ó, regra geral, a pessoa que está presa não deve ser algemada durante a audiência. No entanto, excepcionalmente, se o juiz entender que é conveniente, que é perigoso, enfim, ele pode usar as algemas. Na prática, gente, todo mundo vê, regra geral, defensor público nem fica perdendo tempo brigando porque o preso é apresentado algemado na audiência, porque, na boa, no âmbito do júri, isso faz totalmente sentido. Porque, bom, se o cara está algemado na tua frente, em filmes americanos você não vê, e eu suponho que, nesse aspecto, os filmes americanos sejam mais condizentes com o que ocorre na prática no sistema judiciário deles. Mas vocês não veem um réu lá em filmes de tribunal nos Estados Unidos, ele com a roupa ali, as calças bege, né, que falam os Racionais MC, que mostram que esse cara é uma escória da sociedade. Não, ele vai trajado normalmente, porque, do ponto de vista do jurado, as pessoas leigas e com os seus pré-conceitos que a gente sabe que existem, se a pessoa viu que o fulano cicrana usa ali uma roupa de preso, bom, boa coisa ele não é, boa coisa ele não fez. Isso influencia para o jurado, que é um juiz leigo, na hora de tomar alguma decisão a respeito de alguns assuntos. Agora, do ponto de vista do dia a dia da área criminal, do processo que não seja do júri, isso não faz lá tanto sentido, porque, bom, o juiz, eu acho que ele não vai ficar mais ou menos sensível à questão do preso ou da vítima vendo o réu algemado na frente dele. Ah, mas é indigno o cara estar algemado. Mas é indigno, assim, a cultura de cárcere que a gente tem. O problema é o cara estar preso quando às vezes não deve ser. Você perguntar para ele vai falar, não, o negócio está com a algema aqui, da audiência, para mim, regra geral, isso não é problema. O problema é eu estar na minha cela, que cabem 5 pessoas, ter 15 lá. Isso para mim é um problema. Ou de eu ficar aqui esquecido, né? Sabe-se lá quando vai ter audiência, ficar 8, 9 meses preso, sem culpa formada, e por aí vai. Esse é exatamente um problema. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer, aqui eu estava falando da maneira como os aplicadores do direito então, devem interpretar, eu estava dizendo que nessa terceira onda se parte de basicamente 2 premissas, anotem aí, para explicar, então, a questão prática do que é a terceira onda, o enfoque do acesso à justiça. O processo civil, penal, enfim, processo judicial, ele deve se adaptar a determinados tipos de litígio. Então, adaptar-se a determinados tipos de litígio. E 2, a consagração, a criação de mecanismos de tutela de urgência. Consagração, criação cada vez maior de mecanismos de tutela de urgência. Começando pelo segundo, se no direito ambiental vigora aquela ideia, né, do princípio da precaução e aquela ideia de que às vezes pode ser urgente esperar, em todos os outros âmbitos aí da vida, não. Em todos os outros âmbitos da vida, você precisa que o juiz, enfim, que o sistema de justiça tenha mecanismos de tutelas de urgência no sentido amplo. Não estou sendo processualista aqui, porque eu não sou mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, quando a gente fala em criação de mecanismos de tutela de urgência, dentre outras coisas, o que eu estou querendo dizer é que, assim, convenhamos, o processo ele existe porque ele exige que haja uma forma, uma burocracia. O tempo do processo ele tem que ser, digamos, amadurecido. O conflito ele precisa ser amadurecido para ser tomada uma decisão sobre ele. Bom, mas determinados assuntos exigem uma decisão imediata, então eu não posso intimar o cara. Não, eu tenho que agora dar uma decisão. Por exemplo, agora tem que vir uma decisão proibindo o cara de se aproximar da vítima, mulher de violência doméstica. Não, mas espera aí, não foi dado contraditório, ninguém ouviu esse cara, estão ouvindo a opinião, o relato que a mulher deu, e se ela estiver mentindo? Não, tudo bem, mas aí paciência, a gente vai por isso depois. Agora, imediatamente, eu preciso, com base na palavra dela, no laudo de ML que tem, etc., eu preciso agora ter uma decisão que proíba esse cara de se aproximar dela.
E paciência, se estava errado, no final das contas, lá na frente eles que vão se entender, ele entra com uma ação civil contra ela, mas, enfim, vejam que, aos poucos, o direito brasileiro ele foi ganhando cada vez mais mecanismos de tutela de urgência. Antigamente se falava só em medida cautelar, depois se fala em tutela antecipada, tutela não sei o que lá, enfim, várias outras tutelas, e aí, bom, agora a gente fala, então, em poderes do relator, de dar uma liminar, não sei o que lá, percebe? São coisas que talvez não existissem, sempre existiram, não só no direito brasileiro, mas, enfim, em outros sistemas também. Mas o que eu quero dizer é que, aos poucos, isso vai se tornando uma coisa mais comum, digamos assim, né? E o segundo aspecto, né, o processo ele deve se adaptar aos determinados tipos de litígio, é a criação de, por exemplo, tribunais juizados especiais, né, chamadas pequenas causas, nomenclatura original, hoje em dia se fala em juizados especiais, porque, olha, determinados direitos, digamos assim, reivindicar esse direito, esperar toda a trajetória do processo, toda a demora processual, toda aquela inerente morosidade do processo, às vezes isso por si só pode ser um obstáculo, pode ser o desestímulo que a pessoa precisa para não fazer valer seus direitos. Na boa, vai dar muito trabalho isso aí, audiência, eu vou gastar mais dinheiro reivindicando, fazendo valer um direito meu do que na prática, é melhor perder. Né? Então, no final das contas, isso é a questão dos juizados especiais, ou determinados tipos de litígio, né? Quer dizer, tem que cada vez mais vão se criando varas especializadas disso, daquilo, violência contra a mulher, vara da infância e juventude, e por aí vai, tá? Agora, tem um terceiro ponto, né, que, em certo sentido, dialoga com esses dois, né, adaptação a determinados tipos de litígio e consagração, o desenvolvimento de mecanismos de tutela de urgência, que é uma ideia central no enfoque do acesso à justiça nessa terceira onda, que é a seguinte: a ideia, digamos, um certo consenso de que o acesso à justiça, notem isso, acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário. Acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário. Bom, se acesso à justiça não é sinônimo de acesso ao poder judiciário, é óbvio que o poder judiciário ele é super importante. No entanto, por N razões, a teoria do acesso à justiça vai constatando que é necessária a criação de um estímulo, digamos, não só uma criação, uma permissão de que eles existam, como estímulo para que eles existam. Do que eu estou falando? De solução pacífica de conflitos ou alternativos à jurisdição. Mediação, conciliação, esse tipo de coisa. Tanto no plano individual, quanto no plano coletivo. Vejam que eu disse no começo da nossa conversa que, inicialmente, quando no Brasil foi editada a lei de arbitragem, ela enfrentou uma resistência já inicial. Argumentava-se pela sua inconstitucionalidade, porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de direito. Ou seja, tudo que for conflito tem que ser resolvido no âmbito do Poder Judiciário. Tá? Então, primeiro, era um problema a respeito do monopólio. Segundo, que, convenhamos, o processo judicial, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando muito, ele não resolve, ele não põe fim ao conflito. Ele põe fim ao processo, porque o conflito ele pode subsistir. E se isso é uma verdade, e para algumas questões, alguns temas aí que são judicializados, isso é uma verdade mesmo, questões de família, isso é notório, se isso é uma verdade, então é necessário que haja um estímulo e cada vez mais uma criação de órgãos que não sejam do Estado envolvidos na solução pacífica de conflitos, até porque isso é mais, digamos, é uma coisa mais civilizada. Permitir no sentido de aceitar como algum valor jurídico, ou estimular que as pessoas encontrem, sem precisar buscar o Estado de juiz, essa coisa paternalista até. Gustavo, e o que isso tudo tem a ver com a Defensoria Pública? Bom, tem a ver com o seguinte: não houvesse essa compreensão acerca do acesso à justiça e não teria sentido a existência do inciso 2 do artigo 4º da Lei 80 da Defensoria, que basicamente diz que é papel da Defensoria Pública atuar na solução pacífica de conflitos por meio de mediação, conciliação, arbitragem ou quaisquer outros meios.
de solução pacífica de conflitos. Não haveria sentido também, falando do caso de São Paulo, a existência de um centro de atendimento multidisciplinar com psicólogos, com assistentes sociais e outros profissionais que não do direito. Porque, bom, se no final das contas acesso à justiça sou eu, são vocês, futuras defensoras públicas, futuros defensores públicos, eu não preciso de psicólogo, assistente social. No final das contas, eu digo que é direito, né? Então, é basicamente disso que trata a chamada terceira onda do enfoque do acesso à justiça. E, por fim, faltam 5 minutos para terminar, então eu vou só falar as coisas finais para abrir para perguntas, conversas que vocês tenham, e daí vocês me ajudem também na próxima aula para a gente retomar a partir daqui. Mas, por fim, a primeira onda, então, assistência judiciária aos pobres, tá? Na primeira onda, basicamente, são 2 temas que são tratados. A teoria do acesso à justiça reconhece que o que está mudando, basicamente, nos vários sistemas jurídicos, então, dos vários países, basicamente, é que vai havendo uma cada vez maior preocupação com a questão do pobre, seja no que toca às custas do processo, seja no que toca ao novo tema chamado assistência judiciária, que começa a ser desenvolvido, não nasce nesse momento, mas ele começa a se engrandecer em meados do século XX, ali na década de 70, década de 80, e convenhamos, ele começa a entrar em cena mesmo, e principalmente no Brasil, e aí eu acho que o Brasil ele acaba sendo uma referência agora nesse assunto, no século XXI, com a Defensoria Pública, mas sobre esse ser uma referência, a gente pode conversar numa próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os modelos de assistência jurídica, e dentro do tema modelos de assistência jurídica, a gente vai conversar um pouco também sobre vantagens e desvantagens dos vários modelos que existem, porque já antecipo, Defensoria Pública não é sinônimo de assistência jurídica. Defensoria Pública é um órgão incumbido de prestar assistência jurídica. Tudo bem? Então, gente, valeu. E agora eu fico aí à disposição de vocês para a gente conversar um pouco a respeito desses temas que foram tratados hoje. E só lembrando, vocês me ajudarem a lembrar também, na próxima aula a gente retoma a partir da primeira onda. Tá bom? Se eu esquecer, me perder aqui, que às vezes eu sou meio confuso, a gente recomeça da primeira onda. Beleza? Vamos ver se alguém começa, senão eu começo já perguntando. Vamos lá. Professor, parece que há agora também um novo estudo a respeito dessas ondas renovatórias, né? Eu acho que eu cheguei a ver em algum livro um comentário de que essas ondas renovatórias elas tinham sido tratadas de forma muito específica de uma sociedade europeia, americana, sem, contudo, observar aqueles países, como no continente africano, por exemplo, que existe uma certa diferença e que essas ondas renovatórias agora estão sendo objeto de novo estudo? Vamos lá, Everton. Então, como eu disse, a teoria do acesso à justiça, como eu disse, assim, existem aí várias especificidades. Um dos temas que eu acho que vocês vão ver com algum outro professor, talvez ele aborde, mas eu já antecipo também, se não abordar, é uma coisa que vocês conseguem estudar assim, sem dificuldade por conta própria, porque não tem muito, não é ficar querendo esmiuçar o assunto, é procurar basicamente, que anotem aí, que vai ao encontro do que você está perguntando, que é o tema da... como que me fugiu agora? Calor, me fugiu. Das regras de Brasília. 100 regras de Brasília para o acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é um tema que, por exemplo, no último concurso da Defensoria de São Paulo, esse assunto estava tanto na matéria de princípios quanto na matéria de direitos humanos. Aliás, um parênteses aqui. Alguns temas, por vezes, vocês vão encontrar na matéria de princípios institucionais, mas vocês vão ter esse tema em processo penal, por exemplo, Defensoria Pública, processo penal, em processo civil, vocês vão ter esse tema em direitos humanos, vocês vão ter... Então, assim, no final das contas, existe a disciplina de princípios institucionais da Defensoria Pública, mas o tema Defensoria Pública, no concurso da Defensoria Pública, obviamente, ele é transversal, ele acaba dialogando em muitos pontos. E esse tema especificamente das regras de Brasília, que vocês depois podem ler um resumo, 100 regras de Brasília sobre acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Então, assim, ele vai estudar o tema do acesso à justiça pensado em pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem são elas? Pô, são várias. Agora, um dos exemplos que são citados é a das populações indígenas, né? Eu acabei de falar para vocês há pouco sobre justiça itinerante, etc., quando eu falava de barreira geográfica, né? Obstáculo geográfico, que tem defensoria que vai lá em determinadas comunidades, enfim, para, digamos, oferecer o acesso à justiça. Pô, mas eu, Estado, não tenho só que oferecer, eu tenho que disponibilizar, mas eu tenho que respeitar digamos, os modos tradicionais de solução de conflitos, que às vezes são mais eficazes, muitas vezes são mais eficazes do que o chamado direito oficial nosso. Então, assim, certamente a gente vai encontrar hoje, em vários livros, digamos, uma atualização, e a gente vê as chamadas ondas renovatórias como 3 ondas renovatórias. Já se fala em 4ª onda renovatória, 5ª onda renovatória, alguns livros, mas eu particularmente, primeiro que assim, em aula, para uma prova de primeira fase, eu sempre falo das 3 clássicas, porque isso é o que é obrigatório que o examinador vai exigir. Né? O examinador, geralmente, assim, essas 3 ele vai conhecer, tá? Ele vai exigir de você disso. Agora, de resto, muita coisa tem muito achismo, na minha opinião. Por exemplo, com todo respeito, mas é comum a gente ouvir, quando fala-se em acesso à justiça, alguns conceitos que vêm lá do professor Kazuo Watanabe, que, pô, é fantástico, é extraordinário, o professor Kazuo Watanabe, importantíssimo para a Defensoria Pública também, para o tema, quem sou eu para falar alguma coisa do professor Kazuo, por exemplo. Mas tem aquele conceito, acesso à justiça é o acesso à ordem jurídica justa. Muitas vezes você vê em muitos livros assim, acesso à justiça é o acesso à ordem jurídica justa. Alguém vai falar contra isso? Alguém aqui? Não, falando sério, vai. Como vocês vão ver, os objetivos da Defensoria Pública, lá no artigo 3º, abre a Lei 80 de 94, aí a gente encontra o artigo 3º lá, objetivos da Defensoria Pública. 1. Primazia da dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades sociais. Afirmação do Estado Democrático de Direito. E aí segue. Bom, poderia ser algo diferente disso? Então, sim, na boa, é uma coisa simbólica que não tem nenhuma utilidade prática. Então, às vezes, a gente vê assim, alguns achismos, né? Não tenho dúvida agora que alguém deve ter alguém falando, né, de a nova onda renovatória é alguma coisa envolvendo inclusão digital, porque, bom, o processo, as instituições do sistema de justiça, o processo judicial em particular, estão tudo virando virtual, digitalizado. Então, bom, por que não uma 5ª, uma 6ª, uma 18ª onda renovatória? Então, sem dúvida alguma, dependendo da linha que vocês pegarem para estudar, vocês vão ver outras ondas renovatórias, digamos, mais atualizadas. Agora, dessas 3, vocês não podem esquecer para a hora da prova. Tá? Então, agora, sobre que essas ondas renovatórias elas seriam um pouco mais, um pouco pensadas mais na questão europeia, não diria europeia, diria assim, ocidental. Porque essas 3 ondas renovatórias que eu falei, por exemplo, elas, bom, talvez elas não sejam assim tão claras em relação a determinados países da África, mas em países da América do Sul, por exemplo, sim, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou de terceiro mundo, já eram essa realidade, esse discurso já fazia sentido em relação também a países em desenvolvimento, né, no plano ocidental. Né? Mas eu entendi sua colocação, e faz sentido agora. Para uma prova dissertativa, você lendo algum autor que você goste e não confunda aí os conceitos, legal, leve isso. Né? Eu acho difícil o examinador exigir mais do que a chamada 3 ondas do acesso à justiça numa prova de primeira fase. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Alguém tiver mais alguma coisa? Não, eu sou agradecendo. Tem alguém que está falando que eu não estou conseguindo ouvir, tá ruim o áudio. Eu não estou vendo também na minha tela aqui. Deixa eu ver. Eu acho que foi alguém que entrou com a câmera. Com a câmera não, com o áudio ligado, mas tá. Ao que parece, ninguém mais tem dúvidas, não por hora, pelo menos. Então, tá bom. Bom, mas eu fico aí à disposição também. Se quiserem retomar alguma coisa na próxima aula, bem, é só me falar, escrever aqui no chat e a gente conversa, tudo bem? Ok, professor, muito obrigado pela aula, viu? E até o próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.
Obrigada. Tchau, tchau, professor. Valeu, tchau, tchau. Até logo.